Ei, mulher, tudo bem com você? Eu me chamo Viviane Valtric e você está aqui no Lapidadas Cast. Olha o nosso brinde. Aê! Gente, hoje é uma data muito especial e nós estamos aqui num podcast para refletir a nossa fé, a fim de compartilhar o Evangelho de Cristo de maneira pura, objetiva e simples. E hoje, nada mais, nada menos, nós temos aqui as nossas meninas lindas. Pastora Alessandra, tudo bem contigo? Tudo bem. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui. Doutora Vivian. Que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite novamente. Vamos discutir assuntos interessantíssimos hoje. Isso aí. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial conosco. E eu vou fazer uma breve apresentação. Bruna Vieira, 30 anos. Trabalhou como modelo por 16 anos. E hoje trabalha como chefe de culinária funcional e personal chefe. Mora em São Paulo já há 11 anos, cristã, com um testemunho lindo sobre identidade e paternidade. É apaixonada por Jesus e vem alcançando muitos novos seguidores de Jesus através de sua vida, de seu testemunho, com vídeos ministrando um evangelho genuíno. Seja bem-vinda, Bruna! Obrigada! Que apresentação linda! Obrigada pelo convite. Do que você me mandou. Eu vi. E eu tô acompanhando você nas redes sociais. A gente já falou até das marmitas, né, meninas? Já. Tô apaixonada, quero pra mim os sucos, tudo. E para nós é uma alegria muito grande te receber aqui. Obrigada mesmo. E eu tenho certeza que, mais uma vez, o seu testemunho vai alcançar vidas. Amém. E vai cumprir com o seu papel e a sua missão. Amém. E eu quero, desde agora, abrir assim, né, pra gente poder bater esse papo e começar ali uma breve introdução com relação à adoção, né? Sim. E aí, é por isso que eu queria que você contasse um pouquinho do início ali, né, da transição, da adoção, de como que foi isso. E aí a gente segue uma linha de raciocínio. Primeiro, para falar que a adoção é uma coisa para mim que nunca foi um problema, né? Eu acho que todas as pessoas veem isso. Nossa, você é adotiva. Nossa, ai, adotaram tal pessoa. Não. Meu sonho é ter um filho adotivo. Uau! Eu brinco com os meus irmãos que eu falo que a minha mãe me ama muito mais do que ama eles. E olha que eles vieram da barriga, né? Porque eu fui criada de uma maneira que eu acho que não chegou um momento da minha vida que os meus pais falaram assim, olha, você é adotiva. Sabe? Eu sempre soube. Minha mãe sempre me criou falando... Como a minha mãe de sangue sempre esteve na minha vida, sempre esteve com os meus pais, sempre esteve nas datas comemorativas da família. Então, a minha mãe sempre falava, ó, ela é a mamãe da barriga e eu sou a mamãe do coração. Então, eu sempre cresci sabendo disso, sabe? Que eu era adotiva, que eu sou adotiva. E também porque os meus pais adotivos, eram muito... Meu pai era muito mais velho, minha mãe me adotou, ela tinha 44 anos e meu pai tinha 64 anos. Uau. Então, assim, às vezes ele ia me buscar no colégio, todo mundo falava, Bruna, seu avô chegou. Aí eu falava, não é meu avô, é meu pai, sabe? Porque ele era muito mais velho. E pra mim isso sempre foi uma coisa natural, assim, os meus irmãos, quando os meus pais me adotaram, eles estavam começando a ter filhos, então eu sou tia dos meus sobrinhos da minha idade. Eles têm minha idade. Meu sobrinho mais velho tem 34 anos, sabe? E só são homens? Não, são 7 netos. É bem complicado. Ó, meu pai tem 3 filhos do primeiro casamento e minha mãe tem 4 filhos do primeiro casamento. Os 2 juntos só tem eu adotiva. Então... E a única menina. Todos os filhos da minha mãe têm um casal. Ah, tá. Todos os 4 da minha mãe. Aurélio, a Valcia, a Dilson e Carlos. Todos eles têm um casal. Só o Carlos que só tem a Gabi, que também é adotiva. Que a gente, minha mãe, ele adotou porque ele não podia ter filhos. E por parte do meu pai,
São meus irmãos, assim, mas eu não considero muito, sabe? Por conta de várias coisas que aconteceram depois que meu pai faleceu. Mas como a gente se criou juntos, por parte do meu pai, eu acho que deve ter mais uns 7. Uau! 7 sobrinhos, mais ou menos. Então o ano é bem agitado de festa de aniversário, né, Bruna? Tem que decorar todas as datas, né, Bruna? Mas assim, o que eu convivo mesmo hoje na minha vida, o que eu sempre convivi, né, na minha vida inteira, assim, de infância, foi com os filhos da minha mãe. E os meus sobrinhos por parte da minha mãe, que são 7 sobrinhos, né? Uhum. Que todos eles, cada um é um casal, cada irmão tem um casal. E só o Carlos que tem a Gabi. Então, assim, quando a minha mãe me adotou, os meus sobrinhos estavam nascendo. A minha cunhada me amamentou. Uau! Porque a minha mãe não tinha leite. Uau! Porque, né, ela já era mais velha. Sim. E aí, às vezes, a minha mãe de sangue, ela não conseguia ir até lá. Não, ela não conseguia ir até lá pra me amamentar, porque ela tava trabalhando. E a nora da minha mãe, esposa do meu irmão, tinha acabado de ter filho. A gente tem 2 meses de diferença, eu e o Augusto. E aí ela tinha leite, ela amamentava ele e eu. Ela tinha muito leite. Uau, que demais. Quando os meus pais me adotaram. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E assim... E essa foi a minha infância, assim. Eu tive, graças a Deus, uma infância maravilhosa, sabe? Não sei, os meus irmãos... Eu sou filha deles, sabe? Meu irmão mais velho hoje, o Carlos, deve ter 55 anos. 56 anos. Então, ele é meu pai. O seu pai adotivo, ele faleceu... Você tinha quantos anos? 12 anos. Já tava 12 anos. Grandinha já. Sim. Tem 18 anos isso. Uau. Quando eu li o seu testemunho e eu vi que foi com 12 anos, e aí eu pensei assim, tá naquela fase de transição pra adolescência. Foi bem... Porque eu vi que você falou, minha infância foi maravilhosa. Mas aí eu falei, mas e a adolescência? Porque foi bem na adolescência que você perdeu a figura do pai e que você falou que você era muito apegada a ele. Era tipo, que eles não tinham filho, tipo, era o meu paizão mesmo, que você falou isso no seu testemunho, que eu tava ouvindo. E aí eu queria saber um pouquinho nessa fase da adolescência, porque é uma fase muito complicada. Porque você, tava vendo, a sua mãe sempre falou do seu pai. Então você tinha um pai, Sim. na verdade, que era vivo, né? Mas não era presente, e você tinha um pai que tinha falecido. Numa fase de adolescência que, tipo assim, é preocupante, né? Porque é onde que os adolescentes começam a criar vários pensamentos e ter uma crise de identidade. Sim. Como você passou pela adolescência? Eu acho que naquela época eu não tinha muita noção, assim, sabe? De, tipo... de paternidade, tipo, eu tenho um pai ainda, eu posso ir atrás dele, porque pra mim eu tinha perdido ali o meu herói, o meu médico, o meu professor, eu e meu pai era num nível, assim, a gente era muito grudados. Meu pai faleceu, ele tinha 75 anos, ele faleceu 2 dias antes do aniversário dele. E imagina, eu dormia com ele me pegava no colo, com 12 anos me deixava na cama, então assim, eu e ele era uma coisa muito... E a minha mãe, cara, ela foi assim, foi heroína, foi mãe, foi pai, foi avó, foi avô, foi tudo, assim. Porque quando meu pai faleceu, vocês não são de Itajaí, né? Não. Você é de Itajaí. Meu pai era proprietário do Diarinho. Uhum. E toda a nossa família trabalhava ali, sabe? Então, teve uma briga de família. Aí, coisas de inventário e tudo mais. Então, eles meio que afastaram. A primeira família afastou minha mãe, me afastou. E a gente meio que perdeu tudo, assim, sabe? Então, fora a perda dele, teve uma perda, assim... Uma perda financeira, uma perda de tudo. Meu irmão veio morar com a gente. Ele, a família dele, ele, a filha e a esposa vieram morar comigo e com a minha mãe. Porque antes a gente tinha tudo, né? Tinha o meu pai em casa, tinha funcionário e tal. E do nada a gente não tem nada, fica só eu e ela. Pra mim, Bruna, foi mais complicado, eu acho. É um pouco fútil, mas naquela época, mas pela minha idade não era tanto. Foi mais complicado essa parte de, assim... filha, esse ano a mãe não vai poder... E eu estudava no melhor colégio da cidade. E esse ano a mãe não vai poder te dar uma mochila nova. Então eu fiquei, assim, 3, 4, 5 anos com a mesma mochila. Coisa que eu trocava todo ano, sabe? É difícil falar porque eu sinto um pouco a mão de Deus nisso, sabe? Porque ser fiel no pouco, né? Porque no muito ele vai te honrar. Sim. Então...
Eu não sei como, até hoje, eu fico tentando lembrar, assim, como que a minha mãe me criou dessa maneira. E qualquer menina, sabe, tipo, aí veio a época de adolescência mesmo, né, de 15, 16 anos. Que aí vem as festinhas de 15 anos, de todo mundo, você quer um vestido novo, aí vem as festas, a época de você sair sozinha e tudo mais. Eu passei por tudo isso. E até hoje eu não consigo, assim, entender como que a minha mãe conseguiu lidar com isso, sabe? De não ter a coisa financeira, de não ter a prosperidade financeira ali, mas eu sempre tava... E como que ela conseguia me explicar isso de uma maneira que eu não me revoltasse? Porque, assim, eu não tenho lembranças de eu me revoltando com ela. Eu só olhava e falava, mãe, tá tudo bem. Não tem problema. Você se sentia muito amada e isso supriu as questões com materiais. Com certeza. E assim, teve algumas épocas que, por exemplo, a época... Não sei se vocês lembram da Kipling, aquela mochila do macaquinho. Meu Deus, a escola inteira tinha aquela Kipling. É que pra lá é muito forte. Não sei pra cá. Não, também. Aqui, na verdade, é porque eu tenho uma filha de 15. Eu ia falar isso, porque a gente não tá mais... Eu não tô mais... Eu sei, a minha filha é essa de 15 e você tem que comprar, porque todo mundo tem. Exatamente. Então, assim, tu imagina pra uma menina de 12 anos passar por isso. Ver todo mundo... É que você tá falando, tô imaginando a minha filha, porque é mais ou menos isso. Essa fase que quer várias coisas e muitas vezes não compreende barato, né? Embora não seja educativo. Teve épocas, eu me lembro disso. E assim, como eu estudava num colégio muito bom, um colégio particular, eu estudei ali desde quando eu comecei no colégio, desde a primeira série. Eu tava na 8ª, eu acho, quando meu pai faleceu. Não lembro direito, não. Um pouco menos, sexta, por aí. Então, na cabeça da minha mãe também era, tipo, coitada da minha filha, como que eu vou tirar ela dali, botar ela num colégio público? Todas as amigas dela de infância estão ali, sabe? E ela foi e pediu bolsa. Se humilhou, no caso pra ela provavelmente foi uma humilhação, né? E ela conseguiu minha bolsa de estudo. E a minha única obrigação... por isso também. Minha única obrigação era tirar nota boa, porque senão, né... Mas eu fico lembrando, assim, de umas coisas que eu falo, como a minha mãe... Foi educação, eu acho, sabe? A educação que ela me deu de sentar comigo e falar... Filha, não dá. A mãe não pode fazer isso. De, tipo, eu ter que arrancar todas as folhas do caderno do ano anterior... Pra usar o mesmo caderno no ano seguinte, sabe? Encapar, aquela coisa. Eu sempre fui muito... Eu gostei sempre muito desses negócios... Você falou de pintura, eu sempre gostei muito. Você fez até no seu armário de cozinha. E eu fiquei olhando assim, eu não encapo nenhum caderno. Eu falei isso. Então eu sempre fiz muito isso, porque ela parafusou o armário, colocou um preto e tal, e fez isso. E eu olhando assim, eu falei, gente, eu não encapo nenhum caderno. Não. E a Mari, que mora comigo, tá me mandando foto aqui. Ela, amiga, eu achei uma cortina aqui em casa. Eu tô botando pra gente tentar pegar essa cortina e encapar o sofá. Eu falei, é isso, amor, desse jeito. E eu adoro essas coisas. Então eu sempre pegava os meus cadernos, sabe? Fazia todo aquele caderno de ciências, encapava, essas coisas todas. E com o tempo, assim, eu acho que Deus foi provendo, sabe? Com 13 anos eu comecei a trabalhar como modelo. Era isso que eu ia te perguntar. Como que surgiu isso na sua vida? Eu tava na praia e um moço, assim, um booker chegou pra mim. Eu tava com a minha mãe e com os meus sobrinhos, assim, na praia, lá em Itajaí, na Atalaia. E ele falou pra mim, cara, você já pensou em ser modelo? Aí a minha mãe, mas não, ele falou, não, de verdade. Não deu muita bola. Ele falou, não, de verdade. Não era uma coisa séria. De verdade, eu tô falando sério. E aí aí eu sabia que era uma agência boa, que foi a Mega, lá de Balneário. E aí eu fui na agência, fiz o tal do book lá e começou a surgir, tipo assim, trabalhos de desfile. Bruna, um desfile R$100, um desfile R$80. Só que isso, pra mim, com 13 anos, era o meu dinheiro do lanche do colégio, entendeu? Sim. Era o meu dinheiro de comprar as coisas pro colégio, assim. Então... Eu me sentia super orgulhosa que eu ganhava R$80. Na realidade... E a minha mãe, entendeu? Gente, a minha mãe, sério, vocês não fazem ideia das coisas que ela fez por mim, assim, de... filha, mãe, vai ter um concurso em Florianópolis da Miss não sei o que... Lá ia minha mãe, me botava no ônibus, comprava passagem, a gente ia... passava a noite. Teve uma noite que a gente dormiu, assim, no saguão do hotel. E no outro dia eu tava lá impecável. E ela vinha, me arrumava. E toda hora, filha, toda hora com bolacha atrás de mim, com fruta, filha, come alguma coisa.
Então, assim, isso foi uma coisa que foi bem difícil pra ela quando eu saí de casa, sabe? Imagina. Porque ela era muito... Se eu cheguei na minha carreira de modelo onde eu cheguei, foi por causa dela. Porque ela nunca olhou pra mim e falou, disse não. Tipo assim, é o seu sonho, é isso que você quer? Então, a gente vai... Vambora. Tudo que tinha. Vambora. A única coisa que ela falava, eu não vou pagar mais book nenhum, porque eu já tinha pago uns 3 porque books. É caro, né, Bruna? Falando, Difícil começar, né, nisso, porque o book é muito caro, pastora. E tem que ter um investimento, E eu vou te né? falar, eu acho que hoje em dia isso nem existe mais. Não, é mais Instagram mesmo que... E eu acho que quem... Ai, meu Deus. Me perdoa pelo que eu vou falar aqui, mas eu acho que quem faz isso é porque quer pegar dinheiro. Da família e tudo mais, sim. entendeu? Porque foi o que a minha mãe falou. O dia que uma agência te quiser de verdade, você não vai pagar R$1. Sim. E foi o que aconteceu. Ah, aconteceu isso. Porque, na verdade, eles vendem muita ilusão pros pais. Sim. Você vem quer algo maior pra uma mãe do que elogiar Ai, um a sua filho, filha vai ser modelo, meu Ela é Deus, ela linda. nunca pensou em ser modelo. É isso. Entendeu? Só que a faz minha mãe qualquer já era. sacrifício, A minha né? mãe já era vacinada, né? A gente já tava meio que... Ela já sabia de tudo, assim. Como ela já tinha gasto em uns 3 books, isso eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Ela falou, não vou mais gastar. E ela falou isso pro meu booker. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a me colocar em coisas, tipo assim, Balneário Camboriú Shopping. Ah, tá. Sabe, revista do Balneário Camboriú Shopping. E como eu era a única ruiva da região, eu sempre trabalhei muito ali na região Que Joinville. diga-se de passagem natural. Porque todo mundo pergunta se você Olha a pinta, cor, né, Bruna? Todo mundo. do seu cabelo. Todo mundo. A pergunta que eu mais ouvi na minha vida inteira foi isso. E até a sobrancelha. A sobrancelha, né? Não, mas tu sabia que a minha... Eu vou contar um segredo. A minha sobrancelha eu pinto. Sério? Ela é preta. Ela é Sério? Preta Verdade. negra. A minha mãe de sangue, ela tem o cabelo negro, preto. Ela é bem branca de pele, mas o cabelo dela é bem preto, com a sobrancelha bem grossa, bem preta. A minha sobrancelha é dela. E a minha sobrancelha é preta. Uau. E o meu Não cabelo parece. é ruivo. E aí eu pinto. Mas é perfeito, né? Pinto uma vez a cada 3, Lindo. 4 É meses. porque não É cresce, muito né? legal. E Meu me segredo, fala. Pronto, agora Já a gente contou, já sabe. já sabe Temos o um segredo. segredo da Bruna. E me conta, Bruna, como que foi, assim, o desejo de conhecer o seu pai biológico? Como que foi essa... em você e a decisão, né? Porque partiu de você, né? Partiu. Como que foi tudo isso na mente? Na verdade, não teve o desejo. Não? Não. Tipo, no dia que eu entrei na igreja, eu não estava... Eu não estava indo para conhecer o meu pai. Ele veio, né? Tipo, passou por todo mundo, me abraçou, pediu perdão. Mas depois ali eu já não lembro mais. Ele começou a profetizar e falar tantas coisas ali, e todo mundo achava que era pra pessoa. Ah, tá falando pra mim, sabe? Porque aquilo lá tava virado num... Né? Tava uma chapação. Tinha gente subindo pelas paredes. Aquele dia tava uma tinha os chapação. corredores fechados de gente. Porque ele chegou pro Jacques e falou assim, sabe quem tá ali? Sabe quem é aquela menina ali? É a minha filha. Aí depois ele já não conseguiu falar mais nada, entregou o microfone, aí ele desceu, né? Aí foi bem nessa hora que... Então, não teve, tipo assim, como foi essa decisão de, vou conhecer meu pai. Acordei e quero ir na igreja. Como que foi isso? Foi assim, eu tava, de novo, mais uma vez, por conta de relacionamento. Eu tinha acabado de terminar um namoro de anos, assim, e eu tava muito mal. Uhum. E, cara, eu sempre falo, Deus já trabalha comigo, ele já tenta me achar, assim, tem muito tempo, sabe? Porque eu começo a lembrar dessas coisas, tipo, por quê, sabe? Uhum. Eu acordei, falei... Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Gisela, que ela é uma prima, enfim, de graus, assim. E eu sabia que ela frequentava a igreja do meu pai. E aí eu falei pra ela que eu queria. E ela falou, amanhã tem café com o pastor. Vamos na igreja, acho que você tá precisando também e tudo mais. Eu falei, tá bom, Gui, passa aqui pra me buscar. Não, na verdade, eu encontrei com ela lá. Então você queria Eu lembro encontrar a o seu pai roupa nesse que eu dia. tava. Eu não sabia que ele ia pregar. Eu não sabia de nada. Com aquela agenda super Nada, cheia nada, dele, né? Não nada. tinha Eu as simplesmente datas. sentei lá atrás e, tipo... E assim, era estranho, eu olhava pra ele e eu falava, é meu pai, sabe? Que loucura. E aí eu pensei, até parece que ele vai me ver aqui. Tipo, quando... Ah, sabe? Tá. E ele me viu.
E aí foi isso, e não teve a decisão assim, vou conhecer meu pai, sabe? Foi uma coisa tipo, vou na igreja, foi mais isso do que conhecer ele. Mas depois, eu sempre falo, né, que maturidade é uma coisa muito... Depois você começa a entender as coisas, assim, sabe? De paternidade, de realmente eu preciso de... É isso que me falta, sabe? A paternidade... coisas que você faz na sua vida e que você só vai entender lá na frente. Quando você começa a repetir os ciclos, né? Principalmente de mulher, no meu caso, de relacionamentos. Sim. Você repete os ciclos. Enquanto você não se curar... Eu postei um vídeo esses dias falando disso. Enquanto você não se curar, o ciclo vai se repetir. E a minha cura era a paternidade. Era rejeição, abandono. E eu não fazia ideia disso. E você buscava nos relacionamentos a compensação disso? Total. Mesmo tendo aquele relacionamento incrível com seu pai. Sim, porque... que te criou. Exatamente, porque com 12 anos eu perdi a paternidade. Sim. E quando você foi nesse dia, você sentiu... Como que foi? O que você sentiu? Você sentiu a presença do Espírito Santo? Muito, eu caí. Eu caí. Não, mas você já tinha um bom relacionamento com Deus nessa época? Não, eu sempre... Eu fui criada na igreja católica, né? Eu fui batizada, fiz crisma, eucaristia, tudo. Mas sempre foi aquela coisa, rezar o Pai Nosso e Deus, obrigada, e rezar, né? E aquelas orações que a mãe ensina quando você é neném, tipo, anjo da guarda, meu bom amiguinho. Coisas assim, sabe? Sim. Nunca foi... Mas eu sempre fui muito grata. Uma coisa que eu sempre fui na minha vida foi muito grata. Assim, não por nada, de verdade mesmo. Agora eu tava lá no sertão e a gente tá lá, é uma loucura, muito intenso. Você fica em transe, assim, uma semana, sabe? Assimilar e lá é muito forte, tipo, e uma das pessoas que veio me dar profecia falou, Bruna, Deus te escolheu por causa do seu coração, do coração generoso que você tem. Porque você tem um coração que, tipo, você tira pra dar pra outra pessoa. E eu sempre fui assim. Eu sempre, tipo assim, eu não sou apegada a nada material. Nada. Eu sou Luiz Hermínia, né? Não, tipo, meu pai quer que relógio bonito, ele pega, leva. É bem assim mesmo. Sabe, tipo, são coisas assim. Eu não sou... Eu já fui muito, mas Jesus, né? Tratou. Cuidou. Então... Esqueci aqui. Não, porque lá você teve uma experiência diferente com Deus, então, ali naquele dia. E aí ali não começou, mas assim, eu ia na igreja... Despertou, exatamente. Só que eu não sabia o que era. Mas também, por exemplo, Bruno? Eu caí no chão. Eu não fazia a menor ideia do que era o Espírito Santo, sabe? Já receber duas palavras assim tão fortes, né? Que no caso ele falou pra você com relação às nações, né? Não, isso é uma coisa... Gente, a maturidade é uma coisa muito louca. Isso é uma coisa que você só entende quando você tá realmente num relacionamento com Jesus, assim. Quando você tá espiritualmente, sabe? Deus vai te levar às nações. Não como obrigação, mas como missão. Não como exibição. Não como exibição, mas como missão. Porque como modelo, você já estava no nível alto, imagina, né? Eu tinha 22 ou 23 anos nessa época. Isso pra mim era... Eu não fazia a menor ideia. Hoje eu paro pra pensar e eu falei, meu Deus. E sabe que isso foi uma coisa que ele me falou nesse dia? Eu sei exatamente tudo que ele me falou, gravado, anos na minha cabeça. E agora, quando eu me converti realmente, que eu me batizei, ele falou pra mim, ele falou, filha... Deus vai te levar... você vai rodar o mundo. Antes você rodava o mundo mostrando seu corpo, seu rosto, mas essa fase passou. Você rodava o mundo como modelo. Agora você vai rodar o mundo pregando o evangelho. Você vai rodar o mundo mostrando o teu Deus pras pessoas. E era exatamente o que ele tinha me falado em 2014. Ele falou que foi 2000. Você se batizou agora, não em agosto? Eu me batizei agora. Tem uma frase que você falou que seu pai fala, eu te achei no meu coração. Foi que ele falou em 2014. E assim, porque as pessoas acham, quem ouve o testemunho acha assim, nossa, 2014 já ficou 1000 maravilhas. Como você achou o seu pai no seu coração? Tem uns 2 anos só. Tem uns 2 anos. Que a gente começou a... Assim, a gente tinha uma relação, né,
de pai... Não de pai e filha. A gente tinha uma relação... Estou aqui. Ponto. Sabe? Ele tinha o meu WhatsApp, eu tinha o WhatsApp dele. No começo... Não tinha intimidade. A gente não tinha intimidade. 0. Hoje a gente tem... Nossa, eu tava falando com ele hoje. Eu falei, pai, quando eu fizer alguma coisa errada, você me corrija, sabe? Porque o meu pai é uma pessoa que, às vezes, você tem que puxar ele pra falar, pai, você não vai me incomodar, pode falar. Às vezes eu sinto que ele tem um pouco de medo de se intrometer demais na minha vida, sabe? Mas querendo ou não, hoje eu tô na vida dele, sabe? Hoje eu tenho que honrar e zelar pela família, pelo nome dele, sabe? Por tudo que eu carrego, sabe? Mas a nossa relação mesmo, assim, de eu poder ligar e falar, pai, eu tô precisando disso, pai, eu tô mal, tem 2 anos. Será que naquele processo, quando ele te apresentou em público, porque você fala que você tinha orgulho de falar, foi você queria, foi e ele tinha vergonha. Mas teve o antes, né? Mas teve um processo, tinha né? vergonha de falar que era filha de pastor até então, até antes desse primeiro encontro. Era vergonha. Eu não sei se vergonha é a palavra certa. Mas era uma coisa que eu acho que eu me senti envergonhada. Porque às vezes eu pensava, cara, eu tô aqui bebendo numa festa até 7 da manhã e o meu pai é pastor. Ele deve ter vergonha de mim, sabe? Era isso que eu pensava. Ele deve ter muita vergonha de mim. Então, o fato de ele não se aproximar de mim, eu achava que era isso. Apresentar era com eu achava que era isso. A linkar ao estilo de vida. Exatamente, porque eu não fui criada da mesma maneira que os meus irmãos. Eu não tô na igreja desde então. Eu não tô... Né? Eu tava no mundo... Num relacionamento extremamente errado. Então, é isso. E aí, a nossa relação mesmo, assim, de pai e filha tem uns 2 anos. Mas é legal que a gente vai vendo como Deus vai preparando, sabe? Na verdade, a gente fala em desertos, não. Tudo faz parte de um propósito de Deus, mas ele precisa, na verdade, fazendo você subir degrau por degrau. Tudo até você tá preparado para ele poder começar a te usar. Sim. E assim, quando eu realmente entreguei minha vida... Só que assim, ó, pra gente, a sinceridade, né? Quando você não é cristã, quando você não é crente, quando você não tá dentro de um ministério e entendendo o que acontece, você entregar a sua vida, você acha que quando você fala, entreguei minha vida pra Jesus, você só entregou, entendeu? Mas não. É uma decisão, É uma decisão, exatamente. E a partir do momento que você decreta, que você fala com a sua boca... Sempre me falavam isso, né? A partir do momento que você fala com a sua boca, ele começa a agir. Aí quando termina o culto que falam quem tá aqui disponível e quer, sabe, ter uma vida com Jesus e tudo mais, para as pessoas é só ir lá na frente e entregar a vida para Jesus, mas não, é muito mais do que isso, sabe? Mais. E aquele dia, há 1 ano e pouco atrás, acho que março ou maio do ano passado, eu fui lá na igreja e aí eu fui lá e entreguei minha vida pra Jesus naquele dia, sabe? E foi ali que Deus começou a agir. Só que daí as coisas começaram a acontecer e você não vai entendendo, né? A partir do momento que você entrega, que você não fica ali dentro da igreja, você não fica ali no seu secreto, você não fica ali buscando ele... As coisas começam a acontecer e você não entende. Tá. Só que ele me falou isso, meu pai falou isso. O pai falou, filha, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus há 1 ano e pouco atrás, Deus começou a tirar todas as pessoas da sua vida. Você consegue ver. Eu falei, total. Ele falou, porque todas as pessoas que se afastaram de você estão nas trevas. E Deus está te trazendo para a luz. Deus te trouxe para a luz. Hoje você está na luz. Treva e luz não conseguem ficar no Não mesmo conseguem. ambiente. E se eles estiverem na luz, não é na luz de Jesus, entendeu? Não é na luz de Deus. Então, assim, a partir do momento que você toma essa decisão, por mais que doa, vai doer. Dói você ver as pessoas se afastando de você. Dói você ver relacionamentos terminando, sabe? Coisas que você tinha planejado pra sua vida e tal. Mas a partir do momento que você começa a confiar de verdade... Porque, assim, todo mundo fala, Bruna, você tem uma fé inabalável. Eu sei o que ele me prometeu. Sim. Glória a Deus. Sabe? Eu sei o que ele me prometeu. E eu tenho tudo anotado. E todas as vezes que eu caio, que eu fico lembrando do meu passado... Porque, assim, ó...
Se você não tem Jesus, o passado vem na sua mente, o Satanás, o diabo vem te atormentar, sabe? Coisas que vêm lembrar do meu passado. Ah, mas você era tão feliz nesse... Ah, e agora o seu Réveillon... Como que vai ser? Isso veio esses dias. Você na igreja? Né? Veio esses dias. Eu pensando sozinha. Sim. Vocês têm noção? Eu vendo fotos do meu Réveillon passado, Meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas você sabe, Bruna, que eu já passei... Antes de me converter, eu passei por um relacionamento e eu viajava muito. E eu me peguei pensando numa viagem muito legal, num restaurante muito maravilhoso aos olhos das pessoas, mas muito triste. E essa memória me veio num dia que eu estava dentro da igreja, pastora, num sábado à noite, dançando para a direita, para a esquerda, para minha frente, para trás, toda arrumada, porque era sábado à noite, porque eu estava retomando os caminhos do Senhor. E me veio naquele momento a minha alegria de estar dançando ali. É isso. E tu... Me bastava aquilo, porque eu estava completa pelo Espírito Santo, eu estava cheia daquilo. E aquela viagem, naquele momento, eu falei, uau, não é sobre isso. Não é sobre isso que eu estou vivendo nesse momento. Exatamente. Da felicidade genuína. E Aquela é uma que vem de dentro, né, contínua. Bruna? É pro resto da sua vida. Aquilo ali vai durar dias, momentâneas. Né? E que provavelmente vai ter o pós daquilo, que o pós daquilo não é bom. Não é bom. Nunca é bom, porque tem a bad do dia seguinte. Sim. A bad do dia seguinte da festa, a bad do dia seguinte de uma semana de festa, como eu passava no Réveillon. Sim. Eu não tenho problema nenhum de falar disso, mas assim, é uma coisa que... Eu acho que as pessoas evoluem, sabe? As pessoas evoluem. Evoluem. As pessoas evoluem. E às vezes eu olho pra trás, tem pessoas que estavam comigo há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, que continuam no mesmo lugar. Exato. Indo pras mesmas coisas. Passando o Réveillon nos mesmos lugares. Fazendo as só vai trocando disco, sabe? Aí eu fico pensando... Obrigada, Deus. Yes. Quando você fazia isso, você Era acha que essas raso, pessoas né? preenchem um vazio, elas estão vazias e... tipo assim, é uma alegria momentânea, né? Que as pessoas acham que isso dá alegria e daqui a pouco você volta pra casa e não. Volta, só que assim, o ano passa. Muito rápido, Meu Deus, ontem né? eu tinha 25 anos. Sim. Sabe? Sim. Hoje eu tenho 30. Aproveitei muito. Mas você Meu pai fala, essa daí rodou o mundo, mas Jesus pegou ela. Mas você já parou pra pensar? E eu falo, né, pastora, que Deus é super estratégico. Eu fiquei imaginando outro dia, assim, Deus pensando, essa daqui não está nesse... Não tá certo isso aqui. Porque imagina que você acessou lugares como modelo, chegou em pessoas que muitas vezes, para nós, seria impossível chegar. Então, você hoje pode acessar lugares que nós não podemos chegar. Foi isso que Deus me prometeu. Olha aí. É sobre isso aí. É sobre isso. É essas pessoas que eu vou atingir. Quando uma das fases agora da minha vida que eu passei, que eu realmente, assim, fiquei muito mal, meu pai falou isso. Descansa no Senhor, porque você vai atingir pessoas que nem eu vou conseguir atingir. Que nem eu vou conseguir ter acesso. Que ninguém vai conseguir ter acesso, mas você vai. Uau. Tipo assim, fica firme no Senhor, fica firme na sua fé. Eu falo disso do cão vir e você ficar vendo fotos do Réveillon, das coisas passadas. Mas eu vejo foto e falo, nossa, foi bom, mas tipo assim, eu não sinto saudades, sabe? Hoje já não é bom, mas pra época que eu tô não é bom. Não faz sentido, cara, eu tenho 30 anos, sabe? A minha vida hoje eu quero ser mãe, eu quero casar, eu quero ter filhos. E assim, isso não é o que eu quero passar pros meus filhos, sabe? Sim. E é uma coisa tão louca, porque quando me falaram há 2 anos atrás que a Bruna vai ser uma missionária, que a Bruna vai estar do lado do pai dela, que a Bruna... Gente, pelo amor de Deus, vamos parar, não tem nada a ver. Eu, a Bruna... Tipo assim, não existe é uma a menor realidade tão distante, é uma situação tão distante do que você vivia, que é uma coisa assim que não dá para acreditar. E tu sabe que as pessoas acham que você não vive só porque você não tá na festa, Sim. só porque você não tá no bar, só porque você não tá na viagem do Réveillon. Sendo vista, né? Porque você não está sendo vista, as pessoas acham que você não vive.
Ai, coitada, tá dentro de casa. Ai, virou crente. Eu falo, gente, amor, eu vivo muito mais que vocês. E sabe, Bruna... Mas eu vivo muito mais que vocês. Não, eu tava pensando, essa vida de modelo é muito complicada porque vocês são perfeitas, lindas, maravilhosas. E aí... A casca, né? Sim, mas isso que eu quero chegar. E aí vocês, neste mundo, vivem essas loucuras de festas, de bebidas, de drogas, né? E aí começa a perder a beleza muito rápido. Porque tudo isso, como a gente vai falar depois, sobre vida saudável, isso leva ao envelhecimento precoce. Sim. Então, muitas meninas chegam com 30 anos, porque muitas vezes, dependendo para que tipo de modelo você vai modelar, você tá velha, né? E começa a envelhecer e começa a entrar num processo de depressão por não aceitar e olhar fotos e ter saudades do passado, diferente de você que olha para trás e fala, passou, tá tudo bem, prefiro a Bruna de hoje. Sim. Então, assim, realmente são pessoas que vão realmente entrar em depressão porque não vão conseguir se encontrar. Sim. Porque aqui tem um vazio muito grande. Porque hoje, a gente conhecer, depois de ter a experiência que nós temos com Jesus e ter esse preenchimento, é muito mais fácil a gente entender que a gente vai envelhecer e que tá tudo bem, e que a gente vai ter filho e vai passar, e depois a gente vai ser vó e tá tudo bem também. Porque aqui tá preenchido. Sim. Tá completo. Sim. Então, esse vazio se busca em procedimentos e esse vazio existe. E esse vazio existe muito grande. Eu vou te falar que a maioria das mensagens que eu recebo... Ah, Bruna, ora por mim. Ah, Bruna, todas as vezes que eu tô mal, eu entro no seu Instagram pra ver suas mensagens. É justamente dessas pessoas. É porque o testemunho é muito forte, Bruna. É justamente dessas pessoas que estão lá, tentando preencher o vazio, sabe? E como que foi esse momento pra você, Bruna, com relação ao reconhecimento público dele com relação à paternidade? Foi do tipo, eu tenho um pai. Eu também faço parte disso, sabe? É difícil, porque eu sempre fui muito orgulhosa, sabe? Então, isso foi uma das coisas que Deus, assim... Tava começando a tratar já desde ali. Tava começando a tratar. Eu ainda sou. Eu sei que meu pai fala, quebra esse orgulho. Tipo assim, às vezes eu tenho que pedir alguma coisa, eu não peço, eu não falo. E ele não fala se você não falar. Assim, tipo, vou esperar até a hora dela e não é só comigo. E não é só comigo, é com todo mundo. Até porque é o orgulho, né? Que mais Deus trata. Uhum. Mas foi isso, foi assim, eu tenho outra família, sabe? Eu realmente sou filha de sangue do Luiz Hermínio. E, tipo assim, poder falar isso com a boca cheia, assim, eu abrir os livros dele, ver lá que o meu nome tá lá. Que eu diria que é mais ou menos o começo da cura da rejeição. Da rejeição e abandono. Então, assim, eu vou te falar, assim, da visão de quem tava ali, né? O ambiente ali era uma presença tão aquele palpável. Dia, né? Gente, na hora que vocês começaram a falar um pouco sobre a paternidade, sobre ele... E, gente, de verdade, sabe? Ele se expôs daquele jeito ali. A gente ali, como filho espiritual, vendo ele naquela condição, sim, a gente não sabia se orava, se intercedia, se chorava junto, se pulava, se fazia... Porque era tanto sentimento na gente que estava ali, celebrando aquela situação, aquele cenário, aquele ambiente. Gente, porque, de fato, eu não conheço outro pastor que se expôs tanto. Hoje no Brasil, não conheço. Eu lembro que eu assisti o dia que ele fez, estava assistindo aqui de São Paulo, eu me emocionei. Eu falei, gente, é muita coragem. É muita Eu falei coragem. assim, é muita coragem. Aí eu admirei mais ainda. Eu falei, muita coragem. Realmente, sabe, abrir mão, mostrar pra todo mundo, eu sou humano, eu erro, sabe? Mas a gente pode ressignificar o nosso passado pra gente viver um futuro melhor. Né? Ser de verdade é possível. Cabe a gente querer ser ou não. Deus faz o possível e impossível. Tudo aquilo que pra você acha que é impossível, ele faz. Hoje ele postou, hoje faz 27 anos que ele entregou a vida pra Cristo. E no post dele ele falou,
Eu entreguei minha vida para Jesus no dia 1º de dezembro de 1995, depois de passar 9 dias sem dormir, drogado. Depois de ter botado uma arma na minha cabeça para me matar e ter passado por 2 overdoses. Sim. Então, assim... Gente, é um sim tão forte que alcançou tanta gente. Se você parar pra ver, a gente recebeu muita mensagem, né? Óbvio que sempre tem as pessoas julgando. Era isso que eu ia falar. Porque essa decisão dele de expor da maneira que foi ali aquele dia, Bruna. Assim, e eu falo não só por ele, eu falo por mim e falo por ele também, né? Porque assim, ó, todo mundo fala, agora é muito fácil dizer que é filha depois de tantos anos, não sei o que lá. A mesma coisa que falam pra mim. Agora é muito fácil você aparecer depois que o Luiz Hermínio tá... É famoso e todo mundo conhece ele e tá bem de vida, entendeu? Cara, ninguém sabe o que eu passei. Com certeza. Com certeza. Ninguém sabe sua história, na verdade, sabe Bruna. as noites. Sim. Ninguém sabe as crises, as crenças limitantes. Ninguém sabe o sentimento de abandono. A ansiedade. Ninguém sabe o que é ser criada sem pai. Ninguém sabe tudo que a gente passou, entendeu? E assim, que bom que ele tá bem hoje. Que bom que ele é famoso hoje. Que bom que ele é conhecido hoje. E que bom que ele é meu pai. E tudo bem se eu aparecer agora, sabe? As pessoas... Não as pessoas, mas eu vou te dizer que às vezes até pessoas próximas. Porque a Bruna apareceu agora e ela quer surfar na onda, sabe? Mas que bom, ele é meu pai. Eu vou surfar na onda que tiver que surfar. Sabe? E assim, quando eu falo surfar na onda de filho. Exatamente. E quando eu falo surfar na onda, eu não tô falando na onda de ficar famoso e tudo mais, porque Deus não quer isso pra mim, sabe? Deus... Isso foi uma palavra do sertão. Deus tá te dando fama, mas antes ele vai tirar tudo que você é apegado. Sabe uma coisa que você é mais apegado? Te prepara que Deus vai tirar de você. Até porque, na verdade, você já era modelo, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu já tinha fama. Eu já tava lá com os globais. Eu já tava lá com... Entendeu? Tipo, eu já namorei cara famoso, isso pra mim não enche meus olhos, sabe? Não enche os meus olhos. E muitas vezes essa exposição que as pessoas tanto criticam, ela é tão necessária. Eu acho que é tão necessário para as pessoas verem que a adoção vale a pena ainda. Quando você... Porque assim, tem famílias que vão amar que a adoção... Porque muitas pessoas têm um preconceito com relação à adoção, sabe? O seu testemunho fala a respeito de gratidão, que é tão bonito, sabe? Você ser grata com tudo aquilo que... A sua mãe adotiva te ofereceu, ser grata à sua mãe que não te abandonou e que assim, ser grata o amor dela por você para entregar ali para desse com 8 meses que eu vi, né, por não te ter condições, quer dizer, saber perdoar, né, porque perdão é o que você falou, eu li, você falou dos sentimentos mais bonitos que você liberou. E sabe, você liberar, você compreender, né, porque quando eu ouvindo a sua história hoje, eu confesso para você que eu chorei, tava ouvindo lá no Instagram, porque eu falei, gente, é muita coisa, sabe? A história, sabe, da infecção, aquilo ali, sabe? Eu como mãe, eu falei, não é fácil pra sua mãe. E ela ali sozinha. Então eu falei, gente, quem sou eu pra julgar? E eu só vendo o cuidado e o amor de Deus, sabe? E aí eu fiquei pensando, gente, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele manda essa pessoa, porque Ele vai usar. Sabe? E é um amor. E é um tratamento que Deus tratou você, tratou o seu pai. E as duas pessoas, quando elas se perdoam, tão machucadas, isso tem um valor no mundo espiritual. E serve tanto de exemplo. Exemplo para falar, eu errei, eu tô assumindo, eu tô perdoando. E o exemplo de você falar, pai, eu te perdoo, eu entendo o que você fez. Isso é muito lindo. Isso edifica muitas vidas. E você sabe que uma das coisas que me chama muita atenção em todo esse cenário que a gente está falando aqui da exposição, de falar a verdade, é de se comprometer, inclusive, com o pós do dia seguinte. Porque, assim, não é todo mundo que está no mesmo nível de entendimento da renúncia e da ousadia de expor a verdade. Então, aí vai ter a parte que vai te julgar, normal, porque até Jesus, né? Sempre vai ter. E tem aquela que vai, uau, dá pra ser de verdade. Dá pra gente se esforçar e falar, não, casos de não reconhecimento paterno, tem ainda como reaver, sabe? Do quanto tem. Gente. É uma coisa
Que eu fiquei assim... Porque parece gente, como é que pode? Até então era uma sentença, tipo assim, nunca foi reconhecido, não vai ser nunca mais. Não é questão disso, é posicionamento. Exatamente. De achar que... a gente até falou isso no episódio anterior com relação à saúde emocional, Sim. né? Erramos. Chegamos à consciência que erramos. Tem como consertar? Tem como pedir perdão? Tem como reaver? Vamos conversar, vamos sentar? E de fato foi isso. E até hoje, né? Até ali com relação ao batismo nas águas, que também foi algo tremendo, né, Bruna? E vendo assim um pouco do contexto, né? Porque foi um processo, né? Um degrau em cima de outro, porque a partir do momento que houve ali a questão pública, aí depois já veio a conversão, teve o seu primeiro contato ali com Deus, já tirando família, relacionamentos. Como que foi isso, o seu primeiro encontro com Deus, assim, de falar assim, não, eu quero esse Deus, eu quero aceitar Jesus, sim, eu quero isso aí, eu quero sentir isso, porque assim, o Mevan é uma coisa... Né? Você chega no Mevan, você olha assim e fala, meu Deus, né? Onde estou? Por que estou aqui? O que está acontecendo nesse ambiente? Até você entender onde você está. Eu achava aquele povo doido. Eu falava, meu Deus, o que é isso, gente? Eu estou me contendo aqui ainda no Ibirapuera. Tem que me conter, às vezes eu saio rolando. Tem uma situação que aconteceu aqui um dia. Chegou uma pessoa perguntando, cadê a pastora da igreja? Vocês lembram disso? Uhum. Cadê a pastora da igreja? E eu tava lá na frente, já tinha acabado o culto, mas eu tava rolando no chão. Aí a pessoa falou assim, calma aí, só um minutinho. A pastora da igreja é aquela ali, mas ela precisa se recompor, só um minutinho. Agora no sertão, eu falei, cara, se isso fosse tipo há um ano atrás, eu olhar esse povo e ia falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tão normal, beber alguma coisa, mas um chá. Assim, aquilo ali é uma coisa que é bom demais, né? Presença, você sente, você fala, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, e você olha pro lado, tá todo mundo igual a você, sim, sabe? Tipo, e gente subindo na cadeira, e não sei o que. Ai, meu pai corria de um lado pro outro no púlpito. Ele não conseguiu nem pregar. Ai, nem me fala. Aí eu falei, gente, Deus é bom demais, sabe? E sabe qual é o mais louco? É que o povo que tá lá nas festas... Eu não tô julgando porque eu já estive lá, né? Acha que precisa daquilo pra, tipo, sabe? E você tá ali fazendo exatamente a mesma coisa. A gente foi, eu vou contar uma que é muito boa. Eu e a Débora mora comigo, né? Que foi um presente de Jesus também. A gente foi num evento da Lagoinha lá de Alphaville, do André Fernandes. E aí... E eu falo pra ela, Débora, ainda bem que a gente não se conheceu quando a gente não era convertida. Porque eu não sei dizer quem era pior. Ai, meu Deus. Ela conta as histórias dela, eu conto as minhas. Eu falo, meu Jesus, obrigada, Deus. Ainda bem que o Senhor nos encontrou. E aí, foi muito engraçado que a gente tava lá, chapada, pulando, não sei lá. De repente veio os papelzinhos, sabe? Aquele tim que solta os papéis, assim. E tipo, a gente levou um susto, ela... Amiga, é igual na balada. Ela falou, por que a gente tava lá aqui é igual? E é muito melhor, é que você tá na presença. Não que, precisa tipo, assim, da bebida pra você não precisa da bebida, você não tem ressaca, você chora de felicidade. Ela falou, os papelzinhos, amiga, é igual. Eu tenho uns flashes assim. É igual. E esse dia da decisão, assim, que você... Então, eu entreguei minha vida... Né, lá no Mevan, um ano e meio atrás, março de 2021, mais ou menos. E aí, Deus começou a trabalhar, e eu naquela de estar num relacionamento, voltei para um relacionamento completamente errado, e zero santidade e tudo mais. Terminei meu relacionamento, e aí eu comecei a ir pra presença, né? Porque a primeira coisa que a gente faz, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Pelo seu amor. Ai, eu vou morrer. E aí, eu comecei a frequentar uma célula. E nessa célula, eu via, tipo assim, pessoas da minha idade, sabe? Meninas da minha idade, assim, muito, muito crentes, muito... E aí eu pensava, ai, Deus, eu não sei se eu quero isso, sabe? Tipo, desse jeito, assim, muito demais.
E foi só indo, faltava foi aos coque. pouquinhos, É, só tinha faltava a coque, tiazinha não. do coque, exatamente. Mas Deus foi tratando, foi lapidando. As coisas que eu tinha saudade, eu já não comecei a ter mais, sabe? Os lugares que eu frequentava, assim, e eu fiquei, assim, meses. Quando eu falo meses, foram meses. Tem uns 3 meses, assim. Só eu e Deus e mais ninguém em casa. E assim, numa paz, Uau. a paz que sai de todo o entendimento, né? Só quem vive, Uma né? paz, uma coisa que, tipo assim, eu chorava, mas eu sabia o que ele tava fazendo. Tipo assim, eu sei que tu tá fazendo, eu sei que isso daqui é a minha lapidação. E quanto mais eu sentia aquilo, mais eu estudava sobre, mais eu lia mais a palavra, mais eu entendia mais o que era o deserto, comecei a entender a história de Davi. Aí comecei a receber profecias, comecei a acordar na madrugada. Hoje, essa noite, ele me acordou. Faz 2 noites. Eu falei, Deus, tu quer falar comigo? Coisas que eu não entendia, sabe, foram acontecendo. Aí eu comecei a ir muito na célula. Comecei a frequentar muitos cultos, comecei muito na célula. Eu vi o povo chapado, eu falei, Deus, eu quero isso. Quero chapar também. Não, eu falei, eu quero sentir o que esse povo sente. O que é que tá acontecendo? Fala comigo, O que porque é eu isso? achava... Não que eu achava, mas tem uma coisa que as pessoas sempre me mandam, pra vocês provavelmente também. Bruna, ora por mim. Sim. Bruna, eu queria te fazer um pedido de oração. Eu não tenho problema nenhum em orar por você. Mas saiba que o que eu faço, você pode fazer também. Uau, sim. E aí eu achava que quando as pessoas orassem por mim, eu sempre tava no telefone com pastora, com profeta, com isso, que aquilo, não sei o que lá. Eu sempre queria ouvir das outras pessoas. Até que eu falei, eu pensei, não. Eu quero receber já direto da Não, fonte. o meu negócio é eu e Deus. De passar sim. noites, madrugadas no joelho de verdade. E o batismo com o Espírito Santo? Foi algo você e Deus e aí- ou em um ambiente coletivo? Como que foi? Foi assim? eu fui num evento que era um evento assim com vários com vários pastores, né, e vários banda de louvor e tudo mais em Alphaville. E naquela semana eu tinha feito o maior e eu naquela de jejum, né? E vamos jejuar e vamos acordar na madrugada. É porque... Não, quando você tá no primeiro amor, assim, é uma coisa louca. E meu pai fala... Eu quero. Deus, ele não se impressiona com os seus jejuns, com quantas vezes você sobe um monte. Não é isso, sabe? Mas quando você... E eu falava, tô jejuando. Eu achava o máximo, né? Não que não seja o máximo, eu ainda faço os meus jejuns. Sim. Mas eu falava, tipo assim, como se eu quisesse mostrar pras pessoas, sabe? E eu fiz um jejum de café. E eu sou muito cafezeira. 40 dias sem café. Uau, aí nesses 40 dias eu tava pra aqui, quem ó. Gosta. Eu tomo 5, 6 canecas de café por dia. E eu, aí no 20º dia, assim, eu no joelho e eu orando. E se aquilo em casa, eu não saía de casa pra nada. Eu saía de casa pra ir pra academia e pra voltar. E era isso, sabe? Minha vida era essa. E tava tudo bem, eu tava achando tudo maravilhoso. As minhas amigas queriam me tirar de casa. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Tá bom. Tudo ótimo. Tá bem. Eu tô bem. Tô sofrendo? Tô sofrendo, mas eu tô bem. Tipo, não vai acontecer nada. E aí eu falei, Deus... eu comecei a tratar ele diferente, assim, como o meu amigo mesmo. Eu falo, Deus, tu não quer fazer? Não tem problema. Mas se tu quiser, eu tô aqui. Tipo assim, eu quero... Me dá os dons espirituais que tu quiser. Porque as pessoas começaram a falar de visão. Porque eu vejo isso. Porque eu vejo aquilo. Eu falo, Deus, mas vê onde? Como eu quero que ver Tá também. escutando a voz como? Como é assim? Vai descer Aí eu anjo? pensei, eu quero falar em línguas. Falei, Deus, me dá os dons espirituais que tu quiser, mas eu quero ser batizada pelo Espírito Santo. Foi uma decisão. Eu falei, eu quero. E eu fiquei mais de uma semana orando por isso. Falava, Deus, eu quero. E nisso, assim, eu contei isso até no outro podcast, batalhas espirituais à noite, muita coisa que eu não entendi. Eu acordava, eu tô falando, pai, pelo amor de Deus, eu sonhei isso. E ele, ele decifra os sonhos, né? Ele, filha, mar rápido, é isso, né? Carro é isso, não sei. E assim, uns sonhos, umas coisas. E Deus fala comigo muito em sonho, muito. Você começa a perceber os sinais, né? E aí eu pedi. E aí eu fui num evento e eu fui batizada, assim, uma coisa que... E me conta eu não entendi. O que foi aquele batismo nas águas?
Porque até a luz... Não, aquilo ali. E todo mundo fala, ai, porque isso foi em teatro, eles fizeram de propósito. Eu vou colocar aqui, ó. As pessoas falam? Né, eu sei que ali a questão da luz, a gente já teve várias situações em outros eventos de apagar, a gente ficar... E continuar o louvor só voz, sabe? E quem tá lá ministrando e só no gogó, já aconteceu várias vezes. Mas a questão do batismo ali e assim, da situação toda. Eu confesso pra você que nesse dia eu já tava aqui em São Paulo, né? Então eu tava assistindo o culto online. Óbvio, né? Que os haters sempre vão falar, tipo... Aí... A minha mãe adotiva, ela tem alguns terrenos... Ela tem um terreno bem grande ali perto da igreja. Uhum. E lá de Itajaí, a Celesc, né? Que é da Lusa, que é Eletropaulo, né? Ela recebeu, na hora, um SMS falando que a luz ia ficar fora por tantos minutos e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela falou, filha, se alguém quiser... Tá aqui, ó, a mensagem da Celesc. Que lá eles sempre mandam. Aí eu falei, como é que... E foi no bairro inteiro. Aí ali foi bem forte, né? Foi meu Deus, foi um dos momentos mais emocionantes. Das trevas para a luz, né? Literalmente. Uau. Das trevas para a luz. E o que foi a questão da orelha, gente? Uma coisa atrás... Foi no mesmo final de semana? Como que foi isso? Foi na mesma semana. Eu me batizei na segunda e isso aconteceu na sexta. Meu Deus do céu. Foi bem forte. O servo da orelha furada. Eu tava ouvindo. Você tava falando do podcast, negócio da orelha que você bateu, né? Eu bati a orelha. Né? Eu tenho a cicatriz aqui. Eu atropecei. Do nada na escada, assim. Pra eu apertar o interfone, assim. E eu bati essa orelha a parede estava aqui. Eu bati essa orelha nessa parede. Como? Eu não sei. E aí abriu minha orelha. Abriu mesmo, assim. Tipo, pra levar ponto. Aí eu subi, tava na casa de uma amiga. Daí o noivo dela tava lá. E ele é médico. Ele falou, cara, você vai ter que levar ponto. Eu falei, menor possibilidade. Nunca vi um ponto na minha vida. Falei, faz um curativo aí, faz alguma coisa. Põe um band-aid, por favor. Junta uma parte com a outra. Aí eu falei, mas bem. Se a gente fizer um curativo, vai cicatrizar? Ele falou, vai doer, mas vai demorar uns dias. Eu falei, não tem problema não. Aí eu lembro que eu dormi lá, eu acordei o travesseiro todo cheio de sangue. Aí eu falei, ai, amiga, desculpa. Aí eu fui pro café com o pastor no dia seguinte, no sábado de manhã. E aí tava muito lotado aquele dia. Aí, no final, eu subi lá pra falar com o pai e ele veio me cumprimentar. E minha orelha tava literalmente desse tamanho, assim. Aí eu, não, dele que foi. Do outro lado. Aí eu falei, do outro lado dele, assim, o que aconteceu? Eu falei, eu bati minha orelha. Ele, como? Daí eu mostrei a foto. Ele, tu abriu a tua orelha desse jeito? Eu falei, sim. Ele, bem a orelha direita, né? Eu falei, Ele, você sabe que isso é... Profético. Que isso é profético, né? Aí eu falei, é? Daí ele me falou do servo da orelha furada. Que tem a história dos escravos, que quando os escravos eram obrigados a trabalharem para os seus patrões, né, durante 6 anos, e no 7º ano eles podiam ser liberados. Mas se eles tivessem algum vínculo, quisessem continuar trabalhando e tudo mais, o patrão tinha que furar a orelha direita primeiro para ele identificar, né, e para dizer assim, agora você é meu, né, E é isso, e Davi fala pra Deus, tem uma passagem da Bíblia que Davi fala, você furou minha orelha direita, agora eu sou teu pra sempre, não tem mais volta pra mim. E foi exatamente na semana que eu me batizei. Uau! O processo do início... Não tem volta. Ficou perfeita a orelha, mesmo sem ponto falso, ele fez. Atrás. Ficou perfeita. Gente. Ô, Bruna, conta pra gente como que tá sendo essa transição com relação à sua vida profissional, em meio a toda essa situação que Deus... esse rebuliço todo que Deus tá fazendo na sua vida. Aí eu falo todos os dias, eu falo, Deus, eu não sei o que tu tá fazendo, mas eu tô aqui, sabe? Porque é umas coisas que acontecem que eu falo, meu Deus do céu, sabe? Eu simplesmente parei de trabalhar. Não foi uma decisão sua de parar? Eu não tinha mais trabalho. Não aparecia, Deu a pandemia, aí... A gente não tinha trabalho nenhum, né? E voltou da pandemia e eu continuei sem trabalho. Assim, zero. Eu fiquei mais de 1 ano sem
Essa questão da alimentação, era algo que você sempre teve, Sempre. assim, por questão até da profissão de modelo, ou esse desejo, essa vontade, esse gosto por cozinhar e fazer cardápios, menus, sempre... Eu sempre gostei muito de cozinhar. Tá. E eu sempre inventei muito. A minha linguagem do amor é atos de serviço. Então, assim, eu sempre faço tudo pela pessoa, sabe? Então, assim, eu gosto muito de cozinhar para alguém. Isso começou a acontecer na pandemia. Eu me vi sozinha em casa. E aí, eu comecei a cozinhar pra gente em casa, assim, sabe? E aí, eu comecei a fazer desafios com as minhas amigas. Tipo, me manda um doce que você gosta, que eu vou transformar ele em saudável. E eu comecei a ver que isso começou a dar muita repercussão. Porque na pandemia as pessoas não tinham nada pra fazer e só ficavam no Instagram. Então, assim, os meus vídeos começaram a rodar muito, sabe? Eu não tinha nada pra fazer também. Eu comecei a cozinhar, e eu fazia coisas e deixava congelada. Aí eu inventava, tipo, snacks, eu inventei tanta coisa. E eu comecei a ver que isso poderia ser alguma coisa pra minha vida. Até então, eu não sabia que existia a profissão chamada personal chef. E aí, quando abriu as primeiras coisas, assim, da pandemia, eu comecei a pesquisar sobre cursos pra fazer de culinária funcional, porque eu sempre me interessei por esse lado, sabe? Assim, se você pedir pra mim fazer uma barriga de porco, eu não sei fazer. Tá. Eu não sei mesmo, de verdade, eu não sei fazer. E não é eu não sei nem... Por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Mas eu sempre gostei mais dessa parte da culinária. E na pandemia eu comecei a descobrir vários produtos. Tipo, várias coisas que eu não sabia que existia. Comecei a descobrir algumas farinhas. O que eu podia substituir pela farinha de trigo, que era mais ou menos igual, sem glúten. E foi surgindo. E aí quando passou a pandemia... quando você tá numa situação financeira ruim, né? Mexe muito com você. E isso começou a mexer muito com a minha autoestima. De tipo, eu não tô fazendo nada. Na verdade, não era nem fazendo nada, porque eu amo não fazer nada. Era não ganhar dinheiro mesmo. E aí... eu comecei a fazer curso. Eu fiz uns cursos online e fiz presencial de confeitaria. Você fez confeitaria funcional, né? Confeitaria e culinária funcional. E aí foi indo, assim. E aí a minha professora olhou pra mim e falou: Bruna, você é muito boa pra ensinar. Você deveria ser personal chef. Eu falei: o que é isso? Aí ela me explicou, me deu aula de personal chef. O quanto eu poderia cobrar isso e aquilo. E aí os primeiros eu fiz pra 2 amigas, assim. Personal chef vai na casa e ensina. Vai na casa e ensina a funcionária a cozinhar. Quanto tempo fica? Uma semana, assim? Não. Depende, eu fecho por diária, 4 horas mais ou menos. Mas antes tem todo um processo, você cria um menu para aquela família, sabe? Você entende o que eles precisam, você ensina a funcionária a cozinhar, você ensina o empratamento, como serve, como... Tipo, é muito legal, sabe? Para quem tem funcionária mesmo e pode, né, ter querendo ou não, é um luxo, você pode... É muito legal, sabe? Você... Além de ensinar, e assim, são coisas que todo mundo fala: eu tô de dieta. Frango e batata doce, sabe? Não, porque fazer dieta tem isso, né, gente? A gente frango e batata doce. Pra mim, isso não é dieta. Você faz várias comidinhas gostosas, assim, você fala, aí fica fácil fazer. Exatamente. Só que daí você precisa de alguém pra te ensinar a fazer. Que as pessoas não sabem. E elas acham que é muito pesado comer saudável, mas não é. Gente, é maravilhoso, de verdade. É tipo assim, é comida com gosto, sabe? É gosto de comida, não... Bom, eu gostaria de te dizer que hoje eu fiquei com vontade de comer a sua marmita. Né? Que era o frango com... Era purê de batata... Era doce ou escondidinho de frango? De frango com batata doce. Meu Deus do céu. Ô, Bruna, me fala uma coisa. E o Desafio 5? Fala pra mim, quando vai ter o próximo? Então... Que eu tô precisando O Desafio 5 foi uma coisa que surgiu também por conta na pandemia. Eu fazia várias coisas, tipo... eu ainda faço, né? Vou ficar tantos dias sem proteína animal. Tá. E aí as pessoas me falavam... Aí eu postava, né? Cara, o que você come, sabe? O que come? E aí proteína animal é uma boa Exatamente. pergunta. E aí eu sempre inventei muita coisa em casa, como eu falei, de coisas. E eu ia postando isso. Aí eu pensei, opa... E isso, querendo ou não, você faz uma desintoxicação do seu organismo, né? Quando você fica sem proteína animal, sem lactose, sem cafeína. São 5 dias, 3 dias, tem gente que faz mais.
Mas assim, eu já fiquei muito tempo sem proteína animal. Mas aí é uma coisa minha com o meu organismo, né? Que já tá acostumado. E aí eu inventava muita refeição, assim, muita coisa gostosa, diferente. E eu pensei, cara, isso pode ser né? E querendo ou não, você ainda desintoxica e perde alguns quilos de inchaço, porque isso melhora tudo, melhora o seu intestino, melhora a sua pele, melhora tudo, sabe? Não sei se é desafio ou é com relação ao suco de salsão. Não é do desafio. Você pode tomar ele e continuar com uma alimentação que você tinha antes, ou você tem que cortar? É que o suco de salsão, ele nada mais é do que um suco de alguma que cura algumas coisas, sabe? Pra mim, ele serve como um remédio, assim. Tá. Ele não tem nada a ver com a sua alimentação. Mas você toma sempre, você tá no desafio agora, acho que com 21 dias, é isso? Por exemplo, quando eu quero... Uma coisa que o salsão me ajuda muito é na minha disposição. Tá, ele tem metabolismo, acho que ele acelera o metabolismo. No meu sono é mais tranquilo. De acnes também, eu tô tendo uns problemas hormonais, então às vezes surge algumas... E aí eu fui pesquisar sobre, né? Quando eu comecei a tomar o suco de salsão, eu morava fora, lá se chama celery juice. E eu via, e começou uma febre lá fora disso. Falei, gente, mas o que é isso? O que é celery? Eu não sabia nem o que era celery. Aí eu fui procurar, aqui se chama aipo. Tá. Que é o que as pessoas comem com pasta, assim, sabe? De couver de restaurante. E aí, eu comecei a ver como fazer e tal. E aí, eu fiz o teste de 30 dias. Que eu falei pra vocês sobre um problema que eu tive hormonal E eu tava fora. Eu tava sem médico, eu não tinha o que fazer. E eu fui me tratando com o suco de salsão. E foi maravilhoso. Aí eu falei, gente, não é possível. Quanto tempo você tomou? 30 dias. 30 dias? Começou a fazer efeito no 15º. Quantos ml? Em jejum? Já tô interessada. Quantos ml? Aquela que já viu o stories assim, é 150 ml? 200 ml. É uma caneca dessa. Um copo, 200 ml. E é bem saboroso, né, Bruna? Você falou. Eu vou te falar, eu tava pensando em fazer, mas aí eu vi o seu story, você falou assim, não é ruim. Dela você se acostuma. Mas ela não falou que você se acostuma com o sabor depois de 3 dias. Eu falei, eu acho que é melhor nem fazer. Em jejum é melhor, né, Bruna? Mas é que assim, a cola eu tomo. Você não dá enjoo. Você não pensa. Na pandemia eu comecei a tomar água com limão, aí coloquei própolis, assim. Que assim, a primeira vez que você toma é horrível. Mas depois, 2 dias, você já toma água. Tomar água com limão, pra mim, é normal. Gente, posso falar? Eu sou uma pessoa tão estranha pra sabor, porque eu gosto de tudo. Não existe nada que a Bruna não goste. Então, assim, o suco de salsão é horrível. Mas eu tomo. Tipo, se ele tivesse aqui, eu ia estar tomando ele normal. Mas no próximo tem que ser suco de salsão. A única coisa que eu não como. Sem fazer cara feia. Sorrindo. Tem que tomar. Ai, que delícia. Sorrindo. Tá uma delícia. Como a Bruna falou, a gente acostuma. Da Bruna é salsão. A gente acostuma. Tudo. Não dá. E assim, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou te marcar. Mas você vai dar e vou falar, nossa, é uma delícia. É assim, ó, talos do salsão. Você pega 4 talos, mais ou menos. Nem põe água, né? Então, mas você usa aquela centrífuga, né? Fica mais fácil. Se você tiver um blend bom, não bota água, porque o salsão tem muita água. Eu coo ele, porque fica muita fibra, né? O certo é coar, mas tem gente que não coa. Aí eu acho que fica muito pior. E se for no liquidificador, daí eu acho que tem que botar um pouquinho de água. Você coloca uns 2 dedos de água, assim, e bate ele e coa. E toma aí em jejum. Uns 4, 5 talos por dia. Os outros sucos verdes que você fez... Mas assim, haja salsão também, né? Não, o que era aquela geladeira, gente? A geladeira dela, eu falei, nossa, primeiro que eu vou ter que era aquela só pra ter aquelas marmitas. Aí tinha o suco verde, aí tinha o melancia, o outro, eu não sei. Melancia. Eu comprei uma melancia, eu não sabia o que fazer com a melancia, eu não aguentava. Eu falei pra ela, eu não aguentava mais colocar melancia. 5 potes na geladeira cheio de melancia. Porque assim, é uma fruta que eu amo, mas ninguém compra melancia, gente. É muito grande. É muito grande. Ou você faz suco, eu compro melancia, aí quando ela tá no finalzinho, eu já faço suco. Ou você compra ela cortada já. Eu compro cortada, eu sou dessas. As fatias? Ai, ó, maravilhosa. Porque a minha mãe eu me acha inventei de comprar a metade assim, mas eu acho o que você vai fazer com ela? O que eu vou fazer com a melancia, tá, gente? Eu só gostaria de falar que além das marmitas e do suco,
A Bruna também faz os doces. Bruna. Isso é uma coisa que eu falei esses dias. Bolo, Bruna. O que a gente faz? Pelo amor de Deus, o que é aquele Instagram? Eu posso falar. Mas o bolo é funcional também? Sim. É uma marca de doces saudáveis que eu criei. Que você vai abrir agora. Eu vou reabrir. Abrir lá de mas online ou você vai colocar já coloca o endereço aí. Não, qual que é o do eu fiz essa marca de doces também por conta do curso que eu fiz. Você pode falar o nome ainda não? Bruna Vieira Doces Saudáveis. Eu lancei ela no final do ano passado. Aí, ó. Já tem pedido, já. E aí, o que aconteceu? Eu comecei com a marca de doces, como personal chefe. Comecei com os negócios com postagem de Instagram. Eu tava ficando louca. Sim. Era muita Porque era eu sozinha. Era a minha cozinha da minha casa, pra eu fazer tudo. Aí, o que acontece? Como não tenho como... não é uma coisa que você pode armazenar, é tudo sob encomenda. Sim. Aí, a pessoa me pedia... Eu não tenho uma linhagem, tipo assim, várias pessoas trabalhando comigo. Eu não tenho produtos, 100 produtos que saem por dia. Ainda, né, pastora? Ainda. Amém. Ai, meu sonho é ter meu café. E aí, Deus me pediu um cliente. Ali na igreja vai ter muita gente pra ir. Olha, eu vou te dizer, ou igreja pra ter pão pra gostar de café. Come. Tem uma coisa que o crente faz, é comer. Imagina o crente poder comer e não engordar, Bruna, com seus aqui nessa mesa a gente consegue. Tá tudo saudável. E aí... Eu criei, eu comecei com brigadeiro, porque o brigadeiro realmente é muito, muito bom. É muito brigadeiro bom. Você faz como? E qual é a base? Vamos lá. É segredo, não? O que aconteceu? Eu vendi um e-book de brigadeiros. Eu fiz todas as receitas, eu fiz o e-book e vendi. Começou a fazer muito sucesso. Aí as pessoas estavam fazendo e não tava dando ponto. E começaram a me dar feedback. Com banana? Não, é com leite de coco. Com leite de coco? Nossa, aí fica gostoso. Leite de coco, chocolate... adoçante natural, Qual que eu uso gosta? eritritol. Tá. Mas o que acontece? Eu não coloco... Eu fiz todo... Gente, dá muito trabalho. Meu Deus, como eu falo... Deus, a tua filha tá pronta pra ter 600 funcionários, assim. Porque eu... Sem noção, de verdade. Eu criei a receita, tá? Você que criou? As quantidades foi eu que criei. Porque eu pegava uma receita... Né? Eu pegava uma receita, tava as quantidades, eu fazia, dava errado. Eu falei, gente, não é possível. Eu comecei com as quantidades, eu pesei tudo. Quantidade do adoçante. Qual é a quantidade do adoçante pra não ficar enjoativo, pra não dar gases, pra não... Lá foi a quantidade... Tudo. E errando, assim, eu fiquei um mês, assim, só nos brigadeiros. E fazendo. Aí, fora isso... Quando você for fazer outro teste... Chama a gente. Eu mandava pras minhas amigas, todas. A gente toda amiga, né? Pra testar brigadeiro. Experimentar. Todas as minhas amigas foram... querida, viu? Aí, depois disso, tem o quê? As fotos. Tá. Aí tem que bater as fotos bonitas dos brigadeiros, porque as pessoas comem pelos olhos, né? Bater as fotos bonitas. Aí depois o material, porque a precificação, amor, eu fiz a precificação. Aí eu tinha que comprar todo o material, embalagem, produtos, onde era mais barato, onde eu podia encontrar o de melhor qualidade, o chocolate vegano de melhor qualidade. Eu experimentei uns 5. Chocolate, não? Não. Um pouco caro. Tá. Ai, meu Deus. A Vivian já foi entender. Ela já conhece, eu já. uso o Best. Gente, põe mais para cá esse negócio aqui, ó. Aê. Eles são 100% veganos. Eles são bem bons. Então, assim, eu queria fazer uma linha, realmente, de coisas não veganas, sabe? Mas de coisas, assim... Comida de verdade, Comida de verdade. Tem a questão do adoçante, que não é muito bom. Tem. Mas, cara, quando você fala sem açúcar, a pessoa compra. Compra. E sem glúten, então? Compra. E sem lactose? E se você junta os 3? É o meu. Aí é sem açúcar, sem glúten e sem lactose. E aí eu criei isso. Eu comecei no Natal do ano passado, fazendo panetone. Mandei pra todas as minhas amigas. Como vai ser? Aí bombou. Aí veio a Páscoa. Tá. Bombou assim. Bombou, né? Porque eu não podia pegar muita coisa, porque era eu sozinha fazendo ovo de Páscoa. E assim, meu Deus do céu. Recheado? Eu peguei um ranço de ovo de Páscoa. Verdade? Eu não conseguia nem comer mais. A gente não tem. Pode fazer que a gente compra, não tem problema. Porque fazer é muito difícil. Será que a gente gosta de doce? Não, e café? Não, eu dou sem de saudável. E aí eu comecei a fazer algumas coisas. Eu me interessei super pelo brigadeiro, porque eu não compro lata de leite condensado pra mim não correr o risco de fazer e nem deixar a minha filha comer. Então, mas agora tendo saudável, já me interessei. E aí eu comecei a fazer assim. E aí, tipo, eu fazia sob encomenda. E às vezes eu ficava em casa, falava, gente, hoje tem... Aí eu fazia produção. Eu falei, tô em casa sem fazer nada, vou fazer produção. Eu fazia uma produção gigantesca. Aí eu divulgava o que saía, eu vendia o que não saía, eu começava a enviar pras minhas amigas, pra divulgar mais.
Feliz Páscoa! Só que aí depois desse meu processo com Jesus, eu sentia que ele me queria, tipo, quieta, sabe? Tipo, Bruna, respira. Tá. Eu tava ficando muito ansiosa, porque querendo ou não, você precisa de uma grade muito grande pra conseguir ganhar bem, né? Pra conseguir fazer. Aí veio o negócio do personal chefe. Eu comecei a pegar alguns clientes que daí eu não conseguia mais dar tanta atenção pros doces, pra marca de doces. Aí eu falei, não, eu vou dar uma parada. Eu até tirei lá do meu Instagram o Instagram dos doces, porque muita gente começou a vir perguntar. Eu ia pro Rio todo final de semana, né, antes. Então eu sempre levava algumas coisas pro Rio também pra vender lá. Enfim, eu comecei a realmente ficar cansada, assim, tipo, fisicamente, mentalmente, de tipo assim, cara, será que é isso, Deus? Será que é isso? Será que eu tô fazendo certo? Eu tô fazendo o que eu amo, mas eu não sei se é isso, sabe? E aí eu recebi uma palavra. Bruna, continua fazendo o que você tá fazendo, mas não é isso. Você não é mulher. Aí recebi agora no sertão de novo. Você não é mulher. Deus não te quer trabalhando. Você não é mulher pra ter salário. Tá bom, Deus, não tem problema não. Tá lindo, tá? Mas eu preciso pagar minhas contas. Aí eu falei, cara, começou uma procura com um negócio dos panetones. Aí eu decidi, Deus, eu comecei a orar. Aí Deus falou, vamos fazer... Eu pensei, vou fazer nas datas comemorativas. Perfeito. Natal, porque daí eu crio um cardápio só de Natal. Ó, sim, as encomendas são até tal dia. Aí eu consigo me programar, entendeu? Sim. Aí Páscoa, Dia das Mães, pra você dar de presente, Dia dos Namorados. Mas assim, eu ter aquilo como eu não tenho nenhum funcionário, eu ter aquilo todos os dias, acaba que eu acabo dizendo muito não pras pessoas. Porque um dia eu tô fazendo personal chefe, a pessoa quer brigadeiro, eu não tenho como fazer... Meu, eu passava... eu virava à noite. Bruno. Sabe, eu voltava né? do personal chefe, eu virava à noite fazendo brigadeiro. Tadinha, a Mari que mora comigo, Jesus vai honrar tanto a vida dela, meu Deus do céu. Ela passou madrugadas comigo fazendo ovo de Páscoa e no outro dia teve que acordar cedo pra ir fotografar, tem que estar linda, maravilhosa. Ah, então, porque assim, ela é modelo. ela é modelo. Não tem nem como não ser, amor, porque aquela dali... Bruno, então me fala, agora você vai focar nos doces, nas marmitas, o que a gente pode contar contigo? Eu tô na culinária, né? Tá. E aí, o que acontece? O personal chefe, eu vou e ensino a funcionária, eu ensino a pessoa a cozinhar saudável. Tá. Você faz as compras também? Não, eu mando a lista de compras. Tá, você orienta onde tem que comprar? Eu oriento, eu boto gramas nas listas de compras, Isso, quantidades, tudo. Tudo pra você fazer aquilo que eu vou te ensinar, um prato pra cada um. Não necessariamente vegano, você pode escolher o cardápio vegano? Eu faço o seu cardápio. Você fala assim, Bruna, eu preciso mudar o cardápio e eu quero que no meu menu tenha peixe, carne, frango e algum vegetariano. E aí eu faço o seu menu. Por dia, cada diária eu consigo ensinar até 6 pratos. Tem pessoas que me contratam 3, 4 diárias. Aí eu faço uma diária só de carne, uma diária só de peixes, uma diária só de vegetariano. Tem gente que fala, Bruna, eu só quero uma diária e eu quero que nessa diária você faça um misto. Uma amiga minha esses dias me contratou pra fazer um menu de café da manhã. Ela falou, café da manhã aqui em casa é sempre a mesma coisa. Nossa, o café da manhã é interessante. E você trabalha também, assim, com a questão de pessoas que estão em processo de emagrecimento? Então, aí só se tiver o acompanhamento do nutricionista. Se ela chegar pra mim e falar assim, o meu nutricionista me passou isso, eu posso comer isso. Essas quantidades. Aí eu monto. Tá. Aí eu monto não, né? Eu monto o cardápio. Sim. E aí eu vou lá e ensino a funcionária. É que aí o que começou a acontecer? Dá o cardápio, daí você fala, então peraí, dá pra comer saudável, dá pra substituir um pãozinho aqui, não, só batata doce com frango. Aí o que começou a acontecer? Muita gente começou a me procurar por conta das coisas que eu posto de receita saudável. Pessoas que não têm funcionários e pessoas que não moram não tem tempo pra cozinhar em casa. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ir na casa da pessoa, cozinhar na cozinha, montar o menu. Eu faço exatamente a mesma do personal chefe. Só que eu, ao invés de ensinar, eu cozinho pra ela e deixo congelado. Perfeito. Entendeu? Aí eu monto seu menu, o que você quer. É o que você fez hoje pra sua casa mesmo. É o que eu fiz pra minha casa. E uma diária sua, você consegue produzir pra uma pessoa, pra quê? Uma semana? Pratos pra a geladeira dela, 25 refeições. Assim, eu consigo... São 6 pratos.
um menu com 6 pratos, 6 variedades, né? Tipo assim, e são coisas bem... Estrogonofe de frango com arroz, 7 grãos e palha de batata doce. Tipo, umas coisas assim. É muito top, sabe? né? Palha de batata doce? Eu já peguei e falei, meu Deus, eu fiquei assim também. Já tô com Nem vontade de sabia que tinha já. isso. Olha, gente, daí já não é batata comprada no mercado. E aí, o que eu faço? Como eu não tô ensinando ninguém, eu tô sozinha na sua cozinha, eu mando a sua lista de compra. Ah, você escolheu esse menu? Tá aprovado? Tá aprovado. Eu mando a sua lista de compras, você faz as compras, eu vou na sua cozinha e cozinho pra você. E como eu não tô ensinando ninguém, eu sou mais rápida, ao invés, eu faço o seu estrogonofe. Mas eu faço um estrogonofe grande, que vai dar mais ou menos umas 4 ou 5 marmitas. Cada entendeu? Se você quiser que pesagem e tudo mais, eu peso. Mas geralmente é 100, 120 gramas de proteína e 100 de carboidrato. Então, assim, querendo ou não, são 6 variedades de pratos, mas dá mais ou menos umas 20 refeições, 25 refeições, entendeu? E quando você era modelo, você tinha hábitos saudáveis, que você falou pra gente. E você tinha muita restrição. Você sempre teve... Vamos falar, pastora, a sorte de ser magra e alta e ruiva, pastora. Sou magra desde sempre. Você precisava buscar aquela perfeição do peso muito baixo? Porque eu atendo algumas modelos que elas vivem de refrigerante zero para manter o peso necessário para poder modelar. Uau. Então, não tem saúde, é o reverso. né? Não tem saúde, né? Não come nada. Mas assim, isso é bem loucura, sabe? Porque a gente que vive nesse meio, eu acho que nem eu e nenhuma das minhas amigas próximas, e assim, todas as minhas amigas de São Paulo são modelos. Ou foram modelos. Sim. A gente tem um grupo de amigas bem de anos, assim, já, sabe? Nenhuma de nós passou por isso. Uau. Sabe? De tipo, bulimia, anorexia e de tipo... Óbvio que em casa, a gente se cobra o tempo todo. Cara, vai malhar. Não. Mas assim, foi o que a gente tava conversando antes. Eu acho que a restrição, ela causa doença. Sim. Ela causa uma compulsão alimentar. Sim. Porque assim, a compulsão alimentar, você não come na frente dos outros. Aí a sua mente, o chocolate tá aqui. Aí tá todo mundo olhando, você não vai comer. Aí tipo, eu como e te ofereço, você quer? Aí a pessoa fala não. Aí depois ela vai comer escondido. E ela não vai comer, provavelmente vai comer o dobro do que ofereceram pra ela. Ou o que acontece na insônia. A pessoa dorme, acorda pra comer, não lembra do que comeu. Sim. É como se aquilo ali não fizesse efeito, entendeu? Então, assim, é muita compulsão alimentar. Eu nunca tive esse problema, porque eu sempre fui muito magra. Teve uma época da minha vida, até que eu tive anemia e tudo mais, porque eu sempre fui realmente muito magra. Mas eu nunca, fui noiada de me preocupar. É óbvio que o nosso corpo muda, né? Sim. Quando você bate... Eu sempre falei isso. Quando você bate os 25 anos, 27 anos, é outro corpo. Uhum. Bateu 30, então, amor. Só que hoje... Teve filho, então, amor? Isso eu não sei ainda. Mas hoje, o meu corpo, pra mim, é muito mais bonito de quando eu tinha 25 anos. Eu ia te perguntar isso, por causa de todo esse processo da alimentação saudável, e porque você não se alimenta, você se nutre. E porque eu me amo mais, entendeu? E você se ama, porque, porque, querendo ou não, você fica na cobrança. Só que eu sempre tive aquela coisa das meninas serem assim, porque a Bruna não precisa fazer dieta. A Bruna... E isso, querendo ou não, eu morei uma vez eu morei na Índia, né? E eu morava com uma menina que ela me chamava de munheca. Ela era mexicana, ela me chamava de munheca. Ela falava, munheca, você não precisa fazer dieta. Só que isso começou a gerar nela uma coisa ruim. De ela precisar fazer dieta. Sim. Eu chegar no seu resultado. E aí ela me via, e aí eu comecei a ver que ela tava virando bulêmica. Sim. Eu dividi o quarto com ela e eu via... Um dia eu peguei o vômito dela e eu falei... Aí eu sentei com ela e conversei. Eu falei, as coisas não são desse jeito, sabe? Assim, óbvio que eu não vou me alimentar de pizza, chocolate e frituras todos os dias. Porque isso hoje, quando a gente vai ficando adulta, isso não tem uma repercussão boa no nosso corpo, principalmente como mulher, em questão de flacidez, celulite e tudo mais. Mas o meu corpo hoje, pra mim, é 1000 vezes mais bonito do que quando eu tinha 25 anos. Sim.
E a hidratação, você pega no seu pé com a questão da hidratação? Da a gente esquece muito da água, pastora. Né? Eu esqueço de... eu tô tomando muita água aqui porque eu tô falando muito, mas eu não sou uma pessoa que tem o hábito de tomar muita água. É o quê? 3 litros? Na verdade, não. Tem uma certa porcentagem em relação... Não, é só pra mim me lembrar, gente, doutora. Eu só queria me lembrar. É 3 litros por dia? Não, vamos baixar um pouquinho, uns 2 litros. Mas sabe o que é legal fazer? Acordar e tomar. Não necessariamente. Toda vez que vocês lembrarem de tomar água, toma 2 copos. Já de cara. Lembrei que eu tenho que tomar seco. Porque se você esquecer daqui uma hora... faz uma diferença, né? Isso faz muita diferença. Aí, outro dia, eu tava muito afim de me hidratar, sabe, Bruna? Eu falei, hoje eu vou viver o dia da hidratação. Vou tomar bastante água. Sabe uma coisa que me pega... Cara, eu vou toda hora fazer xixi? Não, é toda isso. hora no banheiro? Essa é a desvantagem. Dependendo do lugar, né? Eu falo, gente, por que eu bebi água? Se eu não bebo água, eu não preciso ir. Tá tudo certo. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Se tá em casa, se der, né? Se lembrar, tomar. Porque realmente melhora muito a pele. Principalmente quem busca procedimento estético. Se a pele não estiver hidratada, não vai ficar bom. Então, além da alimentação que você coloca aqui, a gente tá apaixonada por tudo isso, tá? Que você tá falando. A hidratação a gente não pode esquecer também, né? Porque é muito uma coisa importante. que eu preciso me cobrar. Muito, 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 muito. Eu deixo do lado da minha cama. Não, o ruim aí tem que você vai aprendendo as coisas e você vai vendo como você não faz nada certo, né? Tem que se hidratar, procura procedimento, beber água. Não lembra disso. Eu não sei nem o que eu faço aqui, eu não bebo água, não bebo nem um litro. Não lembra do que a gente não faz. Não, e aí eu vou acordar e ter que tomar 1 litro de água. Gente, eu acordo, a primeira coisa que eu quero é meu café, sabe? Sem dúvida. Eu não consigo. Mas assim, tem essas pequenas coisas. E o suco verde. E o suco verde. Que a gente tá em... Não, eu não tô bem desde que eu vi a geladeira da Bruna hoje de manhã. Eu não sou acostumada a tomar suco. Eu fiz isso da geladeira, de congelar, para eu tomar suco, porque eu não tomo suco. Legal. Eu acordo, eu vou confessar que eu acordo de manhã, pelo menos 3 vezes na semana, eu faço suco verde. Maravilhoso. Eu gosto. Ai, que orgulho de você. Eu também. Eu posso confessar que eu sou um pouco preguiçosa pra fazer suco. Não, dá uma Mas o café não por isso que eu deixei fácil. Mas a geladeira, então? Mas aí, porque é um dia. Pega um dia e faz tudo, entendeu? Aí tá lá. Mas você faz quando você acorda, você tem toda aquela eu tenho a rotina de preparar seu café, passar no coador, gente, assim, eu amo. Eu amo, pra mim, isso cheiro. é assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive horários na minha vida. Quando eu trabalhava como modelo, óbvio, amanhã você tem um trabalho 8 horas da manhã. Mas assim, todo dia regrado, bater ponto, eu nunca tive isso de horário, de regra. Então, assim, eu acordar, tomar meu café, fazer meu devocional, quieta, na minha. Delícia. Aí eu sei que 10 horas da manhã eu tenho que ir em tal lugar. Aí, tipo, sabe? Isso não tem preço, sabe? De você fazer o seu, de você... Ai, eu acho... Quer ver quando você viaja? Se bem que café da manhã de hotel é café da manhã de hotel, né? Mas quando você viaja, eu gosto de viajar e pegar Airbnb, sabe? Tipo, apartamento. Aí você sente que você tá na cidade. Tipo assim, vamos, sei lá, pra qualquer lugar. Aí vai no mercado. E isso pra mim não tem preço, sabe? De você ter a sua rotina em qualquer lugar que você tiver. E é o momento de manhã, é você com você, né? Porque depois, amor... Hoje eu não lembro nem o que eu fiz hoje, de tanta coisa que eu já fiz. E aí, tipo, eu não tô indo na academia, eu tô malhando em casa. Aí eu tenho que. Aí eu fico. Minha cabeça não para. Eu tenho que malhar, eu podcast, isso e aquilo. E tem que fazer os sucos, sabe? Você malha todos os dias? Todos os dias. Você tem uma dica de um pré-treino natural? Vamos lá. Eu não como banana. Você não gosta? Não gosto. É a única coisa que eu não como. Verdade? Sério? Que bom. Vai ficar Dos dois Mas banana é um bom pré-treino. Um bom pré-treino. Dizem que é um bom pré-treino. Pasta de amendoim com banana, pasta de amendoim diz que dá energia também. Suco de beterraba é um ótimo pré-treino. Amo beterraba. Suco de beterraba com gengibre é um ótimo pré-treino. Você fez de cenoura com gengibre. Gengibre e Qual mel. benefício? Mel você colocou? Beta-caroteno. Eu tô branca igual um... Mas se você for pro sol, você bronzeia, né? Eu como tanta cenoura, beterraba, gente. É que você não vai chego pro no sol. buffet, a primeira coisa que eu vejo lá, a beterraba e eu... entendi. Não vai Mas pro gengibre, sol, gengibre não é bom converte, né? O beta-caroteno. não converte, tem que ir pro sol. No meu caso só falta o sol. São Paulo, pastora, Quando eu seja chegar bem-vinda. no sol, gente, eu vou ficar muito morena. Pode ter certeza. Mas de pré-treino, assim, tu sabe que eu não... Não, mas eu gostei. Você a prefere beterraba quando você vai legal. treinar, você come ou você vai em jejum? Eu vou em jejum. Faz Porque jejum. eu vou em jejum e eu tenho
mais energia em jejum. Mas faço aula de bike em jejum. As pessoas acham uma doideira, mas eu tenho mais energia. Outro horário que não seja de manhã. Mas se eu malhar de manhã, eu também vou em jejum. Eu não consigo ir de barriga cheia. 7h30 da manhã eu tô em jejum só com a aula. Agora, saiu do treino, a primeira coisa que você faz é comer. Eu vou comer. Essa conversa aqui, Vicky, eu vou te dizer uma coisa. Eu e a Vicky vamos começar a malhar, né, Vicky? Então tá, próxima semana. Amo. Você usa o whey? Ela tem receita até de... foi de mousse que você fez? Não, mas aquela foi de chocolate. Quando eu gravo as receitas, às vezes eu tô fazendo e eu penso, ai meu Deus, eu tenho que gravar isso. Aí eu gravo. Mas aquele lá foi de mousse de chocolate. É só chocolate com leite de coco. Eu tenho uma pergunta. Eu não quero trazer... polêmica na mesa, Bruna. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Fala. Porque assim, ó... Vai até comer amêndoa. Deu até um nervoso. A polêmica é o seguinte. Eu acho interessante, porque a gente tem essa questão do fitness, do sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E cria na nossa imaginação, a Lê vai concordar comigo, pastora também, que tá tudo bem, pode comer o que você quiser. A minha pergunta é calórico? Total, muito. Então, a questão, se a gente parar pra pensar, a questão é a quantidade. Sempre a quantidade. Né? Porque... Eu vou te falar que eu acho que esse negócio do glúten, sem lactose, sem açúcar, é uma modinha, né? Mas isso não é a mesma coisa que vegano e vegetariano. Vegano não significa que você tá comendo saudável. Sim. Feijoada é vegana. Sim. É saudável, mas é gordo. Sim. Sabe? Feijoada, no caso, se não for com coisas, né? Tipo assim, outra coisa que é vegano. Pá de amendoim é vegano. E é extremamente calórico. Você é uma pastora. Meu Deus, amo. Então, mas você sabe... Mas eu ainda gosto de comer com uva. Ai, eu adoro amendoim. Uva? Pasta de amendoim. Vocês já botaram no meio da tâmara? Abre a tâmara. Tâmara doce, não fica muito Não, sabe doce, por quê, pastora? Eu vou falar uma coisa interessante. Porque, às vezes, esse assunto pode ser, assim, para alguém que esteja assistindo, falando, poxa, mas precisa comer doce saudável? Não, é legal comer um doce. Se você tiver a oportunidade de comer um doce saudável, se tiver uma opção de comer, sim, mas que entre um doce saudável numa quantidade adequada e um doce normal, a quantidade que vai determinar você engordar ou não. Nós preferimos ser saudáveis, sem dúvida. Mas se não tiver, tudo bem se comer um pouquinho. Óbvio. Né? Como você colocou pra gente. Se você gosta de chocolate, você come chocolate. Eu como. A quantidade. E isso traz um pouco de paz pra gente. Porque a gente olha pra você e vê você assim, não, é verdade. Será que é possível, né? Eu fiquei pensando. Sabe o que eu realmente acho? Que o problema do doce é o açúcar. Só que os adoçantes naturais, eritritol, xilitol, também não fazem bem. O interessante é você trocar por um açúcar de coco, por um açúcar mascavo. E esse negócio da lactose e do glúten é mais pelas inflamações. Sim. Entendeu? Eu, Bruna, sei que o meu corpo não se dá bem com lactose. O glúten é muito inflamatório. Sim. Muito. É que as pessoas não têm noção, porque tudo... Não tem noção. Vou te falar, a minha irmã é uma doida da alimentação, então a gente aprende assim muito com ela. Mas assim, é nesse sentido mesmo. Você opta por comer coisas saudáveis, não porque você não vai engordar, gente. Porque até fruta, dependendo. Banana engorda, gente, se você comer. Sim. Só que assim, ninguém fica, de repente, doente comendo banana. Sim. Né? Agora, açúcar é viciante, o glúten é inflamatório. Açúcar é uma droga. Muitas pessoas que têm até problemas de pele, muitas vezes, que tira um glúten. Exatamente. E a pele dá uma melhorada. Nossa, tem problema ginecológico por causa de glúten. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma modinha que pegou, né? Mas eu acho que é mais pela parte inflamatória. O meu negócio com açúcar, eu sou uma formiga. Tem mais uma formiga na mesa? Eu sou uma formiga. Né? Eu sou formiga real. Só que eu sou uma formiga que eu não... Controlada? Não. Depende. Não, eu não como todo dia. Eu não como todo dia. Sim. TPM... É isso que eu tô falando. Eu me permito, sabe? Eu me permito. Só que aí, o que acontece? Eu tenho vontade de comer um chocolate. Pra mim, o chocolate 70% é melhor do que o outro chocolate. Sim. Sabe? Coisas assim que eu fui mudando na minha alimentação. Sim. Agora, Bruna, se a gente for jantar, eu quiser comer uma sobremesa, eu vou comer. Sim. Entendeu? Uma coisa é você não comer todos os dias. Curtir aquele momento, né? Curta aquele momento. E ser social. Porque quando a gente fala... Fica chato, né? A galera que faz dieta fica muito chata, eu sei, já olharam esquisito uma vez pra mim, porque eu não comi pastel. Mas não é isso. É porque... Olha, galera! Olha ela expondo a gente! Mas sabe o que é pior? Quando você fala assim, ó...
ai, eu não vou comer. Aí você fica assim, ai, eu eu queria tanto. Ai, eu tô de dieta. Eu acho que é pior. Não, é muito pior. É só você falar, gente, eu não vou comer. Mas você sabe, pastora, tem pessoas... Não, mas eu vou contar. Casa é que vale a pena você seguir a dieta. É total. Semana na decisão. Vou te falar uma coisa, sabe? Gente, eu como tudo. Eu como hambúrguer, eu como pizza, eu como... Óbvio que assim, não todos os dias, mas final de semana Deus foi bom com você, Não, Deus deu uma... Você passou várias vezes na fila da beleza e ficou lá, não quis andar. Assim, ó, fila do cabelo, Bruno. Fila do corpo, Bruno. Isso. Fila do... Tudo. Da sobrancelha também. Exatamente. E é isso mesmo que o Desafio 5, eu criei mais por isso, porque o Desafio 5 é uma desinflamação do seu organismo. Então, você podia, né, em nome dessa nossa amizade que começa voltar, agora, né, Ai, fazer Deus, né, aí a gente já chama toda a equipe todo mundo pro desafio. Vamos pro 5. Gente, ó, a gente tá chegando no fim. Ah, não, pastora! Ai, gente, eu amei. Gente. Vamos fazer o B, né? O episódio B. Volume 2. Volume 2. Mas eu queria deixar uma última pergunta aqui, Bruna. Você consegue distinguir ou caracterizar pra gente essa fase, né, da sua vida sem Deus e agora da sua vida com Deus? O que você iria destacar? O que, de fato, assim, mudou a sua vida por completo? Porque só da gente sentar contigo e conversar e ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente fala, uau, né? E tantas transições acontecendo. Você consegue se ver lá no passado e ver a condição que você está hoje e falar, eu não imaginaria que estaria acontecendo tudo isso. Qual é a sua análise desse momento em que você está vivendo? Eu ainda tô vivendo, né, o processo, né, porque tem processo. Acho que a gente vai viver um processo pro resto da nossa vida, talvez. Sim. Agora é um processo espiritual, depois é um processo profissional, depois um financeiro, casamento. Enfim, a gente vai sempre viver um processo na nossa vida. Mas, não, eu não consigo me ver mais levando a vida que eu levava antes, sabe? E assim, de verdade, a minha vida não era errada, sabe? Mas eu não tava debaixo dos princípios de Deus, né? Não tava debaixo de valores, princípios e tudo que eu sei que... E assim, hoje eu vejo que eu precisei justamente passar por aquilo tudo para reconhecer hoje o que eu tô vivendo, o que eu tô recebendo dele. E eu falei isso no outro podcast também. Existe uma vida com Deus e uma vida sem Ele. A partir do momento que você experimenta a vida com Deus... eu não sei, tipo assim, porque a tal pessoa... eu não sei nem se eu devo falar isso, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Se Deus quiser, isso nunca vai acontecer, mas... tal pessoa voltou, desviou. Eu fico pensando... Não teve, de fato, contato. Conversão. Não teve, na verdade, um encontro com Jesus. Sim. Porque a partir do momento que você encontra com Ele... O meu pai falou isso pra mim, filha, sabe o que acontece agora? Você tem medo de machucar o coração de Jesus. Uau. Então, assim, se você tiver um relacionamento... É o temor, né? Que não for do jeito que Deus quer, do jeito que tá na Bíblia, você se sente culpada, você se sente mal. Sabe, por não estar fazendo... eu não sei explicar. Como se você se sentisse pecando. Mas também você não pode ser assim, tipo, parece que tudo que você faz é pecado. Não, gente, eu continuo a mesma Bruna. Eu não continuo fazendo as mesmas coisas, mas a minha vida é igual, eu moro no mesmo lugar, eu me visto do mesmo jeito. Eu nunca fui, de verdade, uma mulher, assim, que se vestia com coisas curtas. Eu nunca gostei de coisas curtas, Enfim, eu me visto do mesmo jeito. Eu sou a mesma mulher, sabe? Na carcaça, né? Por fora, na estrutura. Mas por dentro, hoje eu sei... Foi o que eu falei, eu sei o que Deus me prometeu, sabe? E Ele pode ter me prometido isso há um ano atrás. Só que acontece que há um ano atrás eu não confiava. Há um ano atrás eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Ele. Ainda. Eu não tinha sentido a presença, eu não tinha...
Gente, é muito louco, porque quando você não sente, você sempre você vê as pessoas, você fala que isso não existe, sabe? Ou não entende, não né? Entende, uma coisa tão longe de você. E aí, quando você sente que às vezes eu acordo, assim, eu tô só ouvindo o louvor, começa. Eu, meu Deus, Jesus, como é que pode tu ser tão perfeito desse jeito, sabe? Uma presença que eu começo a chorar sozinha. O que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Tipo, por favor, sabe? Dá vontade, fica aqui pra sempre. E é isso que faz você confiar. É isso que faz você confiar. Porque, assim, você fala, eu tenho fé, eu confio que Deus vai fazer o melhor. Mas quem que tá te dando essa confiança? O que tá te dando essa confiança? Hoje, pra mim, o que me dá a minha confiança do que ele vai me entregar lá na frente, do que eu vou viver lá na frente, é a presença dele. Glória a Deus, é isso aí. Entendeu? Então, tipo, a presença que ele vem, quando ele vem mesmo, assim, aquela presença que você tá naqueles teus piores dias, assim, porque eu tô passando por um processo, principalmente esse negócio da profissão, de mudar de profissão, é muito Transição difícil. É difícil. Assim, recomeço. E assim, eu já ganhei muito bem na minha vida, sabe? Hoje eu não tô nessa fase. E é o pouco, né? Eu já fui... Ele já me deu muito. Agora ele tá me dando pouco. Porque se eu for fiar no pouco... E eu falo, Jesus, assim, não tem problema. Tua filha tá prontíssima. Mas o que mais tu tem que fazer pra eu entender? O que eu não entendi ainda? Pra te me dar o meu propósito. Pra te me dar o que eu preciso, sabe? E não só na parte financeira, em tudo. Então... É isso, depois que você passa por isso, que você vive, que você sente, você confia de uma maneira diferente. Antes eu sabia que eu ia casar, que eu ia ter filhos, que eu ia ser feliz, não sei o que lá. Mas hoje eu tenho certeza. Uau. Porque eu sei o que ele me prometeu, Uau. sabe? Hoje é uma convicção, é uma confiança, é uma coisa diferente. E eu falei isso também já. As pessoas acham que você é louca, vão rir de você. Tipo, santidade. Nossa. Eu só fico quieta, porque eu sei o que Deus me prometeu. Glória a Deus. Amém. Eu não falei que era um baita testemunho de identidade e paternidade, Amém. gente? Que mesa maravilhosa. Eu tô muito feliz. Só que a gente precisa terminar. Que pena. Mas a gente marca um próximo, né? Um plus. Ai, eu amei. Um plus. E a gente vai falar sobre várias outras coisas. Eu queria que a pastora Alessandra já encerrasse com a sua saudação. Primeiro eu quero agradecer a Bruna por abrir o seu coração, por compartilhar o seu testemunho, que eu acho que deve ter edificado muita gente. Falar sobre a comida, né? Que a gente realmente é corpo, alma e espírito, a gente precisa cuidar, isso, alimentação, corpo, alma e espírito. E assim, eu acho que quando a gente tá assim, a gente se permite, sabe, ficar nos planos de Deus, Ele faz infinitamente mais do que a gente sonhou, pediu e imaginou. E eu acho que é isso que Ele tá fazendo na sua vida. Amém. Muitas vezes a gente quer acelerar o tempo, né? Mas o tempo de dele. Deus é perfeito. E o tempo que tá demorando é o tempo que Ele tá aperfeiçoando. É o tempo que Ele vai te dando a maturidade. E quando você menos esperar, você vai olhar e falar assim, gente, eu tô vivendo além do que eu podia sonhar e imaginar. Porque eu acho que é isso. Eu vivo isso hoje. Eu vivo coisas que eu falo, gente... E eu sonhei com isso lá atrás. Ele me prometeu há um ano atrás. Meu Deus, olha o que eu passei. E fora que ele alinha aquilo que você sonhava quando você era menina. Meu Deus. E você fala, mas ele tá fazendo muito melhor. Eu já passei por isso. E eu acho que é isso que ele faz na sua vida, é isso que ele faz na minha vida. E é isso que ele vai fazer na vida de qualquer pessoa que estiver assistindo esse podcast. E é muito bom estar nessa mesa, assim, a gente poder aprender a cada podcast. Amém. Obrigada. Doutora Vivian. Bruna, assim, você é uma inspiração. É possível, né? E uma coisa interessante que você trabalha é com nutrição. Então, nutrição, nutrir o nosso corpo. Quando a gente está cheio da palavra, cheio de conhecimento, a gente nutre também o nosso espírito. E com isso, quando a gente está nutrido, a gente está alimentado, se você está cheia, nutrida, você não se importa com coisas que aparecem, que não são nutritivas no sentido de um doce. E eu trago isso como uma reflexão. Quando a gente está nutrido por Deus, cheia de Deus, a gente também não deixa que nada. Nos atinja e faça a gente sair daquele caminho que a gente escolheu. Então eu gosto de fazer esse paralelo, porque quando eu estou cheia de Deus, eu estou caminhando, nada me incomoda. Mesmo as opiniões, mesmo que as pessoas te julguem,
E lá na frente, assim como você falou que olhou lá para trás há um ano e viu, uau, tudo isso, lá para frente, quando você olhar, você vai falar, tão pouco tempo, quanta coisa Deus fez. E muitas vezes, impossível aos nossos olhos. E eu creio mesmo que você não foi modelo à toa, tua história não é à toa, tem muita gente aí que vai realmente precisar de tudo isso, talvez até que riam hoje de você, das suas atitudes. E quando você estiver lá na frente, já com a sua família, com seus filhos, com a sua casa organizada, estabilizada, porque tudo que uma mulher quer é estar estabilizada dentro, ter uma família e ter um caminhar com Deus. Então é isso. Aí lá pra frente a gente vai olhar e falar, nossa, Bruna, lembra aquele podcast? Meu Deus. Olha quanto Deus já fez. E foi uma alegria te conhecer. Muito obrigada, viu? O prazer foi meu. Bruna, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua nobreza, pelo seu zelo de estar aqui com a gente, o carinho, de dividir um pouco, né, da sua história. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar acompanhando o podcast vão ser alcançadas pela esperança, porque há esperança. Então, assim, gratidão. Essa é a palavra. Você quer... Pode? Ai, é tão linda, gente. Glória a Deus, gente. E eu quero deixar aqui uma oportunidade, né? Pra Bruna se despedir da gente, né? Gente, de verdade, é o segundo podcast que eu faço, né? Então eu pensei, eu acho que o que eu vou falar, sabe? Porque às vezes a gente acaba repetindo as mesmas coisas e eu acho que eu não repeti absolutamente nada, porque vocês viram absolutamente nada, porque são coisas diferentes e as pessoas, às vezes a gente não sabe o quanto aquilo ali vai mudar a vida de uma pessoa, né? Como, por exemplo, esse negócio da minha alimentação. Como, por exemplo, também de paternidade. Pra mim era uma coisa tão normal. O meu pai não tá comigo e tudo mais. E eu vi o quantas pessoas foram curadas em paternidade por conta do meu perdão, por conta... Então, assim, acho que a gente falou sobre várias coisas, assim, que eu nem fazia ideia que pode servir de exemplo ou pode mudar a vida de alguém, ou pode edificar a vida de alguém. E é isso, eu queria agradecer o convite. Deus, alegria. Quero o volume 2. Ai, vamos ter. Adorei de verdade mesmo, ainda mais falar da minha vida, não só da minha vida com Jesus, mas da minha vida profissional também, né? Porque eu acho que muitas mulheres, a gente chega nos 30 anos, assim, e é um baque. Principalmente quando você sai dos 20 anos, quando você faz 30 anos, você pensa, meu Deus, eu não tô casada, eu não tenho filhos e tá tudo bem, sabe? E eu acho que isso, eu passei por esse processo, né? Eu vou fazer 31 daqui a um mês, praticamente, um mês e pouco. E assim, eu passei por esse processo e às vezes a gente se cobra demais, as mulheres se cobram demais, sabe? Então... Pode ser leve, né? Exatamente, tá tudo bem, né? Então é isso, obrigada. Eu adorei mesmo, de verdade. Ai, muito bom, gente. Que mesa, hein? Que mesa hoje Deus nos reservou, hein? E eu queria deixar aqui um breve convite para você. Nós temos culto sábado às 19 horas e domingo às 10 horas. Em qual endereço? Anota aí. Rua Doutor Jesuíno Maciel, 176, Campo Belo. Gente... Tá feito o convite, vocês têm que ir lá, conhecer a casa. A gente tá numa casa nova, literalmente, né, gente? Estamos em obras, né? Ainda não terminou, mas já é um ambiente super agradável para receber você e a sua família. Então, aqui já fica o convite para você. E agora, encerrando, gente, gratidão total para todas as pessoas que estão acompanhando o podcast. Sempre sexta-feira às 20 horas com um novo episódio, com um tema edificante, e compartilhe essa ideia. É bênção e tem sido relevante para todas as pessoas que têm acompanhado. Aqui fica o meu até logo e fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente.